Beleza, pessoal, boa tarde de novo. Então vamos lá, mais uma aula aqui, vocês devem estar vendo minha tela. Então, vamos discutir algumas coisas, mas antes disso, deixa eu dar alguns avisos para vocês. Hoje é o prazo para encaminhar o primeiro visto, o visto do módulo 1, tá? Deixa eu até abrir o plano de ensino aqui de novo, para quem eventualmente está meio perdido aí. Lembrando, a turma de vocês é turma G, tá? Turma G, então, visto até hoje, tá? Aqui no Moodle, teve aluno hoje de manhã ainda me perguntando onde é que era para encaminhar isso, tá? Aqui no Moodle tem uns links para vocês entregarem os vistos. Zipa, o que vocês têm que mandar, tá? As instruções aqui, tá? Então, vocês vão mandar um arquivo zip com o projeto CSS, pode ser só o .asm, não tem problema nenhum, código-fonte do assembly lá que vocês estão fazendo, e um vídeo explicativo. A gente está pedindo um vídeo de no máximo 3 minutos, mas aqui é razoavelmente flexível, tá? Então, assim, deu 3 minutos e meio, tem um pouquinho mais de 3 minutos, não tem problema. Zipa tudo, coloca lá, joga lá dentro. Só não vai me fazer um vídeo de 10 minutos, cada um de vocês, que a gente vai ficar um tempão corrigindo essa coisa. Não é esse o intuito, tá? Não é fazer aquela apresentação no seminário. É rapidamente explicar o que você fez, como é que você fez e o negócio funcionar. Lembrando aqui, tá? Nomeie a coisa corretamente, é para botar assim nesse formato aqui, o arquivo que você vai subir aí, o turma, no caso aqui de vocês, turma G, underline, o seu nome, beleza? E aí tem um link aqui embaixo, que é para você fazer a entrega do visto, né? No caso aqui de vocês, turma G, tá? Vocês estão vendo meu mouse, né? Quando eu mexo aqui? Sim. Tá. Então, tem um link aqui, ok, pessoal? Então, atenção aí para o prazo, quem ainda não submeteu, submete logo, tá? Professor, Sim. no lugar do nome eu coloquei a matrícula, tem algum problema? Tudo bem, você já mandou lá. Já O que mandei. a gente, não, então, o que a gente precisa é alguma coisa para identificar mais fácil lá, para não perder tanto tempo procurando de quem é aquele trabalho ali, tá? Tem como editar o envio ainda, né? Enquanto não der meia-noite. Eu acho que tem, tá? Eu não sei, porque para mim, aí, tipo, quando eu clico aqui, aparece a visão de professor, né? Então eu vejo aqui, ó, 15 de vocês enviaram, tem 22, então tem 7 ainda por enviar, tá? Então, atenção para isso aí, tem 7 alunos aí, mas eu não consigo ver exatamente o que aparece para a mesma tela para vocês. Eu acho que vocês conseguem editar, tá? Eu olhei aqui, dá para editar sim. Eu Então, enviei, eu consigo editar enquanto não acaba o limite o prazo do tempo. lá. Isso. Beleza. Ainda em relação a esse visto, pessoal, alguma dúvida de última hora, alguma outra pergunta? Acho que a maioria a gente conseguiu responder na última aula e ao longo da semana eu também fui atendendo alguns alunos aí pelo Teams. Mas alguém tem mais alguma dúvida? Quer mais algum esclarecimento? Professor, eu tenho uma última dúvida. Uhum. É só, de novo, em relação àquela parte final lá, sobre o zero no final do vetor. Uhum. É porque, assim, eu fiquei em dúvida, lá no exercício em si, né, ele coloca 18 R's, né, e depois um zero. Aí eu fiquei em dúvida se aquilo lá é só um tamanho genérico, ou se de fato tem que ter aquele tamanho lá. E a segunda dúvida, se é para eu escrever a quantidade de letras necessária para o número, né, para representar o número em algarismo romano. E aí, depois que isso terminar, eu escrevo um zero e aqueles R's continuam lá, e depois tem aquele outro zero lá. Ou se eu posso inicializar o vetor só com um R lá, e aí ele ocupa a quantidade de memória que ele necessita para o tamanho do número, e depois ele escreve um zero, entendeu? Tudo isso aí seria razoável. A única coisa que eu realmente estou falando para todo mundo é o seguinte: você for escrevendo lá seus algarismos, né? Sei lá, tá? Por exemplo aqui, sei lá, você foi lá escrevendo seus algarismos. Vamos supor que a sua resposta aqui tinha 3 algarismos romanos, tá? Chegou aqui, independente de quantos espaços você alocou, quantos bytes você alocou lá na sua memória, você reservou com aqueles R's lá, você vai chegar aqui, terminei a minha resposta. Isso aqui que é o que o meu programa tá fazendo, tá? Você vai vir aqui e colocar o zero no final, independente do que, se você reservou outros bytes aqui, ó, tá? Porque esse zero aqui indica para mim o fim do algarismo, tá? O fim do que você fez, né? Tá?
Inclusive, eu acho que eu comentei na aula passada, você está alocando lá, reservando a memória lá, né? No exemplo tem assim, né? Tá, e coloca o 0 lá no final. Seria bem legal se você na hora que você está construindo lá a sua palavra, você está preenchendo aqui, ó. Se você fosse testando, se você chegou num 0 ou não, para saber se você estourou o tamanho do espaço que você tinha reservado. Mas a gente não está pedindo para você fazer isso, tá? Quem fizer isso aí, eu vou achar bem legal, mas não estamos pedindo para você testar isso, tá? Agora, colocar o 0 aqui, sim, porque o 0 aqui é que indica que terminou a sua palavra. Mesmo que lá na frente vai ficar um outro 0 lá, que você usou para reservar a memória, tá? Tá, então só para conferir, as duas situações estariam válidas. Nesse primeiro que estava desenhando, e se a minha palavra tiver as 3 letras, né? E aí eu botar um 0 e depois tiver aquele monte de R, depois outro 0, não tem problema. Assim como se eu botar só um R e escrever só o que for necessário. Eu vou chamar esse 0 aqui, ó, de obrigatório para indicar que acabou a sua palavra lá, né? E esse aqui meio que já estava lá. Se você sumir com ele de lá, eu não vejo problema. Tá, entendi. Beleza? Beleza, obrigado. O que mais, pessoal? Professor, eu tinha interpretado dessa segunda forma, aí eu até fiquei pensando assim, se não fosse para fazer desse jeito, se eu ia perder ponto ou alguma coisa. Mas, pelo visto, então, tá tranquilo. Beleza. Então, acho que está todo mundo contemplado, né? Ainda, segundo não exatamente segundo o plano da disciplina, tá? Mas hoje eu quero começar a falar sobre o módulo 2 da disciplina, adiantando um pouco, né? Que seria, a gente está nessa aula aqui do dia 16/9, só que na hora que acho que foi o Zelê ou o Mintsu não previram, na hora que eles fizeram essas datas aqui, eles não previram a semana universitária, tá? Então esse é meu segundo aviso. A semana que vem não tem aula, eu vou dar um mini curso na semana universitária para o pessoal da Enetec, inclusive é aberto, tá? Eles estão chamando lá de Tech Week. Então, eu estou sabendo da minha turma aqui, estou avisando vocês, não vai ter aula semana que vem, tá? E a turma do professor Eduardo. Eu não sei das outras turmas, como é que está o planejamento dos outros professores, tá? Mas eu começando aqui o módulo 2 hoje, fica bem tranquilo da gente zerar aqui os assuntos que eu gostaria de tratar nas outras semanas que a gente vai ter disponível para o módulo 2, tá? E eu vou tratar de 3 assuntos nesse módulo 2, que são os 3 assuntos mais importantes de quem trata, assim, mais fundamentais de quando a gente está tratando de microcontroladores, tá? O primeiro deles é entrada e saída de dados, que a gente chama de I/O, Input Output, tá? O 2 são interrupções e timers. Interrupções. Tem alguns autores e alguns outros, em alguma documentação, tá? Vocês vão ver, em vez de interrupções, vão ver esse nome aqui, exceções. Eu, particularmente, não sou um fã desse nome, porque acho que ele pode gerar confusão depois lá para o pessoal de software. Vou chamar só de interrupções, mas vocês podem achar esse nome em algum lugar, tá? Exceptions. E timers, tá? Como é que a gente interage, como é que a gente introduz essa noção de tempo no nosso hardware, porque olha só uma coisa que eu sempre chamo atenção, tá? Na hora que a gente está falando de software, quando vocês estavam lá fazendo assembly, em nenhum momento entrou informação sobre tempo, quando que as coisas têm que acontecer, tá? Em qual momento exato as coisas têm que acontecer. Ou outra informação aqui quanto tempo cada operação daquela que vocês estão colocando vai demorar. Não entra em lugar nenhum essa informação. Quando a gente está falando de software, o que a gente tem uma noção que a gente chama de untimed, né? O software ele abstrai, ele simplesmente ignora que existe o tempo mesmo passando. A única coisa que a gente introduz lá no software, que a gente mantém nessa abstração de software, é a ideia de sequência, tá? É a ordem, né? O que vai acontecer primeiro? Vai acontecer primeiro a instrução A, depois a instrução B, depois a instrução C, nessa sequência. Se tiver algum desvio de fluxo, alguma coisa que faz retornar o loop, principalmente aquelas instruções de jump que vocês viram lá,
tá? Que faz andar tanto para trás quanto saltar partes do seu software, tá? Ainda assim, a única coisa que a gente está tratando é a sequência com que as coisas vão acontecer. Mas, em nenhum momento, a gente está deixando explícito lá no nosso software que isso daqui demora 2 ciclos de clock, que essa instrução aqui só pode demorar 1 ciclo de clock, que essa instrução C aqui pode demorar ou deve demorar 3 ciclos de clock. Em nenhum momento a gente fala isso. Não tem nenhuma noção de tempo. Tá? Apesar de que, no MSP430, salvo engano da minha parte, todas as instruções demoram 1 ciclo de clock para acontecer. Então, a gente vê que tem essa ideia, tem esse mapeamento de 1 para 1, tá? Salvo engano da minha parte. Agora, quando a gente começa a falar de arquiteturas um pouco mais sofisticadas, e principalmente, tá, gente, que tipo assim, a gente mostra para vocês uma arquitetura que é razoavelmente simples, é extremamente útil, é razoavelmente simples, para dar base para vocês entenderem depois arquiteturas mais sofisticadas. Primeira coisa que acontece com outras arquiteturas as instruções demoram tempos diferentes. Instruções diferentes vão demorar tempos diferentes para executar. Elas demoram mais tempo, algumas mais tempo, outras mais simples, menos tempo. E o software não enxerga isso. Outra coisa, o acesso à memória, ele pode demorar mais tempo ou menos tempo, principalmente quando a gente começa a falar de memória cache. Tá? Memória cache, ela quebra muito essa capacidade, a nossa capacidade de fazer análise sobre quanto tempo as coisas vão demorar. Tá? O cache ele começa a ser uma coisa bastante imprevisível para a gente. Arquiteturas modernas ainda. Modernas, quando eu estou falando aqui, eu estou falando assim, final dos anos 80, começo dos anos 90, tá? Tipo, o que a gente tem no celular, o que a gente tem no computador hoje. Tem uma técnica que a gente usa bastante, que a gente chama de out of order execution, tá? Execução fora de ordem. Quer dizer o seguinte, mesmo quando a gente escreve o software de uma determinada maneira, e ele é compilado daquela maneira, o hardware pode escolher executar ele em outra ordem. Então, repare, o software não vê isso. Acontece isso lá no hardware e a gente não vê, tá? Não é que o compilador vai mudar a ordem de alguma coisa que eu escrevi, não é isso. Eu estou falando que o compilador gera um código lá, com uma sequência de instruções, e o seu processador, na hora que ele está lendo as instruções, fala, cara, eu não vou executar essa daqui primeiro, eu vou executar essa outra aqui, que viria depois, antes dessa aqui que o compilador construiu, tá? Ele muda a ordem mesmo de execução, e o software não percebe isso. Isso aí gera um problemão, tá? Timers, eles são um mecanismo, tá? Para a gente poder introduzir, de alguma forma, alguma noção de tempo no sistema que a gente vai fazer. O software, ele continua transparente para ele essa história de tempo, tá? Mas a gente começa a ter algum módulo de hardware que tem essa noção de tempo embutida nele e a gente se comunica com ele para poder marcar o tempo, principalmente quando a gente quer marcar o tempo de alguma coisa. Quanto tempo alguma coisa demorou para acontecer? A gente pergunta para o timer. Ou então a gente fala para o timer, são as duas coisas mais comuns. A segunda coisa é, timer, marca tal tempo para mim e me avisa quando acontecer isso, tá? Quando acontecer o tempo de 1 segundo ou de 10 milissegundos, o que quer tempo que seja que você está lá marcando. Você pede para ele marcar um tempo, como se fosse um cronômetro, como se fosse um alarme, né? E ele te avisa quando aquele tempo passar, tá? Essas são as duas coisas que a gente vai tratar aqui em relação a timers, tá? Como é que usa isso. Então, são os 3 assuntos mais importantes, tá? Então, vamos falar aqui hoje sobre essa história de entrada e saída de dados, tá? Inclusive, esse daqui é o roteiro do módulo 2, tá? Mesmo padrão, tá, gente? Exatamente o mesmo padrão. Já tá lá no Moodle, tá adaptado para esse semestre já, tá? Para as atividades desse semestre. Eu também coloquei uma cópia lá, tem uma aba de arquivos no Teams, eu também coloquei uma cópia para vocês. E é exatamente a mesma ideia, tá? Tem vários exercícios, os primeiros são bem simples mesmo. Vocês vão reparar aqui que agora a gente vai começar a tratar de linguagem C, tá? Inclusive o Café e o Zele devem fazer alguma revisão sobre linguagem C, a gente vai tratando aqui de alguns pontos também, que eu acho que eu já percebi que dá muita confusão. E lá no final tem algum exercício para você pegar o visto, tá? Cadê ele aqui? O problema 2, ok? Então, tem um problema lá. Repare que aqui você já vai precisar interagir com um sensor, beleza? No primeiro visto, tudo bem? Então, quem não comprou o sensor ainda,
ou quem não pediu para a gente ainda tem alguns que a gente pode emprestar, então entre em contato com o professor Mintsu para ver essa história desse sensor de ultrassom. E tem esse problema 2, repare, tá? São 2 vistos aqui. São 2 vistos? Peraí, tô perdido. Não, o problema 2 é o visto dessa parte, tá? Então tem uma especificação aqui de um sistema para você implementar, beleza? Ele está pedindo um medidor de distância, tá? Como se fosse uma régua, né? Então ele está pedindo para você implementar isso, tá? Então, o que você vai precisar fazer, já adiantando aqui? Vai precisar se comunicar com esse sensor para conseguir, no mínimo, ler essa distância, tá? Porque você quer que alguma coisa aconteça se tiver um obstáculo, tá? Dependendo da distância que o obstáculo tiver do sensor até esse obstáculo, beleza? Você precisa entender como é que lê esse obstáculo, tá? Como é que lê os dados do sensor. Vocês vão ver que para isso vão precisar saber ler dados do I/O, beleza? Você vai ler esse eco aqui, e você vai precisar conseguir marcar quanto tempo aconteceu entre um determinado pulsozinho que o sensor gerou e esse eco aqui que está acontecendo, tá? Então você vai precisar marcar esse tempo aqui, e esse tempo está relacionado, o tempo entre esse pulso aqui começar e esse pulso aqui começar, o segundo pulso do eco. Esse tempo aqui está relacionado com a distância que tem de algum obstáculo que tem ali até o sensor, tá? Outra coisa que você vai precisar fazer é acionar alguns LEDs ali, vai ser a interface de saída, nesse caso aqui, né? Que é o que a gente vai tratar aqui hoje um pouco, tá? De I/O, tá? Então, como é que eu leio os dados, como é que eu tiro os dados, tá? Então, presta atenção nisso daqui para tentar ajudar nessa ideia, tá? Repare ainda que aqui ele está sendo razoavelmente específico, tá? De requisitos. O problema vale 20 pontos. Se você não usar o recurso de captura do timer, a gente vai falar sobre isso lá na hora do timer, tá? O que é exatamente isso? O Café e o Zele vão falar isso na teoria também. A gente vai penalizar, e quem não usar interrupções para implementar aqui, a gente também vai penalizar, tá? Então, para usar interrupções, para usar essa história de captura do timer, tá? Lá na hora que a gente falar de timer vai ficar um pouco mais claro, quando vocês virem isso aí com calma, tá? Onde é que vocês vão encontrar informação sobre isso, tá? Lembrando, são 3 datasheets. Esse aqui a gente vai dar uma olhada mais detalhadamente nesse datasheet aqui hoje. Esse segundo datasheet, que é o datasheet do chip específico que a gente está usando, que é o MSP 430F5529, tá? Esse primeiro datasheet aqui é o da placa vermelha que vocês estão usando. E esse terceiro datasheet aqui, tá? Vai ser extremamente importante para vocês, que é o da família dos microcontroladores que vocês estão usando, tá? Em particular, desse aqui é aquele datasheet grande, tá? Em particular, o que vocês vão querer usar, assim, precisar olhar e entender melhor, tá? Vão ser os capítulos, e eu já sugiro que vocês deem uma olhada, pelo menos superficial nesses capítulos, tá? Capítulo 12, que explica como é que funciona o I/O desse chip. Cadê? Esse aqui, o capítulo 17, que explica o funcionamento desse timer A, tá? Que é o que eu recomendo vocês usarem, é um timer um pouquinho mais simples, tá? De usar. Nesse chip que a gente está usando também tem o timer B, mas, enfim, eles são muito parecidos, vocês vão ver lá, tá? Então, estuda esse capítulo 17 aqui. E a história de interrupções, vocês vão encontrar no capítulo 6, salvo engano, na minha parte, que fala sobre a CPU, tá? Addressing modes, interrupções, tá aqui, ó, tá? Então, pode ir lá e entrar um pouco mais de detalhes. Vocês vão ver que interrupções são uma coisa razoavelmente simples de entender o que está acontecendo, tá? É uma interrupção do fluxo de execução do seu software por meio do hardware. O hardware vai interromper a execução normal do seu programa, tá? Só que o software pode ficar confuso, tá? O mecanismo de interrupção é simples, mas ele pode deixar seu software confuso. Principalmente a parte de debugar o software, tá? Debugar o software quando tem interrupções pode ficar bem complicado, tá? Então, se atentem aqui para dar uma olhada nesses capítulos aí, tá? 6, o de I/O e o de Times, beleza? Então, deixa eu
pegar aqui as minhas anotações. Primeira coisa que eu queria discutir aqui com vocês é essa história aqui de como é que eu acendo um LED, como é que eu uso um botão. Porque os primeiros exercícios já estão falando disso, vocês vão ter que usar também para o visto, tá? Então, primeira coisa, eu entendo que a minoria de vocês aí já fez eletrônica, talvez nenhum de vocês, e eu entendo que a minoria de vocês fez ou está fazendo circuitos elétricos, tá? Mas mesmo em circuitos elétricos, o pessoal não vê, vocês não vão ver LEDs, né? Só vão ver realmente LEDs e diodos lá em eletrônica com mais detalhe, tá? Então, deixa eu fazer uma breve introdução para vocês entenderem como é que vocês usam isso do ponto de vista do hardware digital, tá? Então, vamos lá. O que é um LED, tá, gente? O LED é um diodo. Eu vou representar ele assim. Tá? O LED é um diodo. O que é um diodo? Já a gente... assim, vamos lá. O LED é um diodo. Nada mais do que isso. Só que ele é um diodo razoavelmente especial, tá? O que ele tem de tão especial? Quando passa corrente elétrica por ele, ele acende. A gente representa ele sempre com uma setinha assim, ou com uma setinha saindo assim, ou alguma coisa do gênero, para indicar que aquele diodo ali é um diodo emissor de luz, tá? É uma característica especial dele, tá? Quando passa a corrente por ele, ele brilha, ele solta a luz, tá? Onde que ele está na nossa placa aqui? Se vocês olharem aqui no datasheet do lado, tem uma foto grandona dele. Bem aqui embaixo tem um pontinho amarelo, bem quadradinho, bem pequenininho. Deixa eu até dar um zoom aqui. Tem um quadradinho amarelo aqui do lado de cá, é um LED. Tem um quadradinho branquinho do lado de cá, direito desse jumper, é um outro LED. Tá? Um é verde, o outro é vermelho. Eu nunca sei qual é qual, só quando eu vejo na minha placa mesmo aceso. Um verde e um vermelho. Do lado dele tem um resistor, a gente vai explicar o que é esse resistor, que é esse pontinho preto aqui. E tem umas trilhas conectando, se você reparar lá na placa de vocês, tem umas trilhas que vão levar até os pinos ali do microcontrolador, tá? Então o que a gente vai estar fazendo é controlando esses LEDs aqui. E do lado de cá tem uma chave aqui embaixo, tem outra chave aqui embaixo, chave é um botão, tá? Nesse caso particular dessa placa, é o que a gente chama de push button, né? É um botão que, quando você não aperta, não faz nada lá, ele está aberto. Ele funciona como uma chave aberta. E quando você aperta ele, enquanto você está apertando ele vira uma chave fechada. Tá? Tem outros tipos de botões. Esse é desse tipo. Tá? E você precisa saber disso. Mas vamos lá. Primeiro aqui a história dos LEDs. Tá? LED é um diodo que passou corrente, ele brilha. Tá? E o que é um diodo? Essa é a questão interessante. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma abstração bem... realmente você entender que só o mínimo que você precisa para funcionar aqui no sistema digital, tá? Você vai entender o diodo como um dispositivo que tem uma relação tensão-corrente dessa forma aqui, tá? Até uma determinada tensão, que eu vou chamar aqui de VTH. Até uma determinada tensão de limiar, abaixo dessa tensão, qualquer coisa que eu colocar lá nele, a corrente que passa por ele é zero. Isso quer dizer que ele fica apagado. Tá? Na hora que eu coloco corrente lá nele, na hora que eu coloco uma tensão acima dessa tensão de limiar, a corrente tem que aumentar. Pronto, é isso que você tem que entender. Tá? Na real, o melhor modelo para isso aqui é um modelo exponencial. Tá? Então, tem uma correntezinha e alguma coisa assim. Só que a gente aproxima esse comportamento para esses segmentos de reta, que eles são mais fáceis de entender, tá? São mais fáceis até de fazer a conta aqui, que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Então, isso você tem que entender, tá? Tem uma determinada tensão que eu tenho que colocar em cima do meu LED, abaixo dessa tensão ele fica apagado, acima dessa tensão passa a corrente e ele acende. O LED tem um problema, tá? O LED tem um problema. Repara que, né, que a característica tensão-corrente é exponencial. Então, mesmo para uma tensão bem baixinha, aqui bem perto dessa tensão de limiar, a corrente pode ficar bem grande. Tá? Rapidamente ela fica bem grande mesmo. Tá? E vocês vão ver isso em circuitos elétricos, em eletrônico mais detalhe. A potência que você dissipa num dispositivo qualquer elétrico vai ser o produto da tensão que você colocou lá, vezes a corrente elétrica. Então, mesmo que a sua tensão não seja uma tensão muito grande, a gente está falando aqui de 3 volts, 2 volts, nessa ordem de grandeza, tá? A corrente, por essa característica exponencial que ela vai ter no dispositivo, pode ser uma corrente bem grande, tá? E, por consequência, a potência é bem grande. Potência, lembra? Potência é energia
vou colocar assim, né? Energia no tempo, tá? É watt por segundo. Quer dizer o seguinte, eu estou gerando energia, eu preciso tirar aquela energia do meu dispositivo, tá? Como está brilhando, uma parte da energia vai dissipar como energia, eu vou chamar aqui de luminosa, tá? Só que o LED, ele é razoavelmente eficiente na hora de gerar luz. Ele gasta muito pouca energia para gerar luz, tá? Então, sobra muita potência elétrica ainda lá no dispositivo, que está disponível no dispositivo. E a gente tem que tirar isso lá de dentro também, tá? Então, uma outra parte da energia aqui vai ser dissipada na forma térmica, tá? O dispositivo vai esquentar. É isso que vai acontecer, tá? Lembra aquela coisa, né? Você estudou isso aqui no ensino médio, cara. Eu nunca lembro essa fórmula, tá? Mas, ó, se eu não me engano, é ΔT igual a... não, é P igual a MC ΔT. Alguma coisa assim que você estudou lá, tá? A potência, a quantidade de energia térmica que você está tirando ou colocando em algum lugar é proporcional à massa, a uma constante que depende do material que é composta essa massa, tá? E repare, a massa aqui é bem pequenininha. Olha na sua placa aí o tamanho desse LED, tá? E aí você já começa a perceber, cara, isso aqui é um grãozinho de areia que tem aqui dentro. E aqui, ó, você tá vendo um quadradinho branquinho, mas o LED é um grãozinho bem pequenininho que está encapsulado dentro desse quadradinho plástico. E o quadradinho plástico já é bem diminuto. Você já quase mal consegue ver ele. Para quem enxerga bem aí, se você olhar ele na sua placa mesmo, você vê que tem dentro da parte branca tem um pontinho lá dentro, tá? Esse pontinho lá dentro é o LED de fato, tá? Então a massa é muito pequena. É um grãozinho mesmo, tá? Um grãozinho mesmo de areia. Então a massa é muito pequenininha. Se eu preciso tirar muita energia daqui, ó, esse P é a potência elétrica que eu tenho que tirar de lá, na forma térmica, esse ΔT tem que ser bem grandão para poder sair daqui, para poder sair bastante energia, tá? E esse ΔT que é a temperatura do LED menos a temperatura ambiente. E a temperatura ambiente, a gente não está esfriando o ambiente, a gente mal está esquentando o ambiente, tá lá na temperatura, sei lá, agora tá meio calor, sei lá, vou chutar aqui 30 graus, tá lá, tá fixo, tá razoavelmente fixo. Então, o que acontece? Para aumentar essa potência, tirar mais energia lá do LED, tem que aumentar a temperatura. Só que essa temperatura tem que crescer tanto para compensar esse M pequenininho aqui, que essa coisa vai esquentar, e vai esquentar a ponto, tá? Se a gente não fizer nada para controlar isso, vai esquentar a ponto de derreter o que tem lá dentro desse LED. E aí ele queima, tá? Quando a gente fala que queimou o circuito, queimou um LED, queimou um componente, normalmente queimou mesmo, fritou, pá, aumentou tanta temperatura que ele queimou, tá? Fundiu, literalmente queimou, tá? Não é uma figura de linguagem, não. Então a gente precisa controlar essa potência, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso diminuindo a corrente que passa pelo LED, tá? Então é isso que a gente precisa fazer, diminuir ou no mínimo controlar a corrente que passa por esse LED, tá? A forma mais simples de fazer isso, tá? E aí, quem não vê lá em circuitos, não vê lá em eletrônica, a forma mais simples de fazer isso é colocar um resistor. Resistor é um dispositivo que tem lá uma relação tensão-corrente, assim, V, I, ele faz isso, tá? É uma relação linear entre tensão e corrente, V igual a RI, tá? Então, o que acontece? Na hora que eu aumento a resistência de um resistor lá qualquer, tá? A curva dele faz isso. Para a mesma tensão, a corrente diminui. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar um resistor lá, calculado de forma que, na hora que tem uma determinada tensão, que é essa tensão aqui, ó, VTH, que eu preciso para acender meu LED, tenha uma corrente razoavelmente baixa, de tal forma que o LED acenda, tá? Ele precisa de corrente para acender, mas que não seja alta o suficiente para queimar esse LED, tá? Então, vocês vão ver lá que o circuito mais comum, tá? É alguma coisa assim, um LED em série com um resistor, beleza? E aí, isso aqui é calculado, a forma de calcular isso aqui é razoavelmente simples, tá? Se eu souber quanto que é a tensão que eu estou colocando aqui, que eu vou chamar de VIN. No nosso caso, o nosso VIN aqui é o nível lógico que a gente vai trabalhar, tá? Então, VIN aqui no meu caso é 3,3 volts, que é o que esse chip consegue fazer.
Se eu sei quanto que é o VTH lá que esse LED precisa, vou chutar que sejam 2 volts, eu não sei, tá, exatamente, mas vou chutar que sejam 2 volts, é um valor comum. 2, 2,3, é por aí. O que eu vou precisar calcular é, opa, beleza, eu sei que em cima desse resistor aqui, ó, a tensão em cima desse resistor vai ser a tensão total menos a tensão lá do LED, tá? E a corrente que vai passar pelo resistor, que é a mesma corrente que vai passar pelo LED, tá? Então, IL igual ao IR vai ser VR dividido por R. E aí eu falo, beleza, eu quero tanto de corrente, sei lá, eu quero que isso aqui seja 10 miliamperes, por exemplo. Aí o LED que vai especificar, o fabricante do LED. Eu não sei quanto que é desse LED aí. Mas vamos chutar que seja 10 miliamperes. Então o que você faz? 1,3 dividido por 10, 1,3 dividido por R dá 10. Então você tem todos os valores aqui. Isola o R e aí você encontra o R, tá? Nesse caso aqui, você não está projetando isso, já está lá na placa, já está feito. Então você só vai usar, tá? Mas você vai precisar saber que tem 2 configurações possíveis para o LED. E isso influencia no teu software, tá? Para fins de escrever o software. Como é que eu acendo a parada, tá? Porque, olha só, uma possibilidade é eu chegar aqui e ligar meu LED assim. Ligar uma perninha do LED no lado do 0 volts da minha placa e usar um pino do meu controlador para controlar se eu vou acender ou vou apagar. Repare uma coisa. Aqui eu estou com 0 volts. Na hora que eu boto o nível lógico 0, eu estou colocando 0 volts aqui, tá? Então, a tensão total que eu estou botando é 0 volts, meu LED vai ficar apagado. Se, por outro lado, eu colocar o nível lógico alto lá, então estou botando 3,3 volts aqui. A minha tensão total aqui agora está 3,3 volts. A tensão em cima do LED deve ficar razoavelmente alta, e ele deve acender. Tá? E aí, para controlar a corrente lá, a gente faz esse esquema que eu mostrei para vocês. Então, repare, se ele tiver colocado dessa forma, construído dessa forma, o 0 lógico, vou colocar assim, o 0, significa que o LED vai ficar desligado, tá? Eu preciso saber disso, porque o 1 e o 0, eles não têm nenhum significado, exceto aquele significado que eu der para eles, tá? E aqui no meu caso tem um significado físico, né? Então, se tiver configurado desse jeito aqui, essa vai ser a codificação que você vai usar, tá? 0 quando você quer desligar, 1 quando você quer ligar. Você precisa fazer aparecer um 0 lá naquele pino, ou um 1. Outra possibilidade é o seu LED estar ligado assim, ó, tá ligado direto no seu VDD, na tensão de alimentação, que nesse caso aqui nosso é 3,3 volts. Tem o resistor aqui, e eu ligo no meu pino do meu microcontrolador, tá? Repare uma coisa, que ele vai funcionar ao contrário. Na hora que eu coloco o nível lógico 0, eu estou colocando 0 volts aqui. Aqui em cima do meu circuito tem 3,3 volts, tá? E aí meu circuito vai acender, o LED vai acender. Por outro lado, se eu vier aqui colocar o nível lógico alto no meu pino lá do microcontrolador, estou colocando 3,3. Quer dizer que aqui em cima tem 0 volts de diferença. E é isso que quer dizer esse 0 volts. Muita atenção, quando a gente fala 0 volts, não é um nível absoluto. Raramente a gente está falando de algum nível absoluto. Isso não importa para a gente em circuitos, em eletrônicos, circuitos, tá? Mas importa a diferença de tensão que tem entre 2 pontos do meu circuito, tá? Se do lado de cá tem uma determinada tensão, 3,3, do lado de cá tem a mesma tensão, 3,3, quer dizer que a diferença de tensão entre elas, daqui para cá, ó, é 0. É a mesma tensão de um lado e dos dois lados que eu estou olhando tem a mesma tensão, tá? E aí eu vou desligar o meu LED. Nesse caso aqui, não tem tensão, tem a tensão 0 aplicada lá sobre ele, tá? E aí aqui a codificação fica ao contrário, se essa for a construção. Aqui o nível lógico 0 vai ligar o LED. E aqui o nível lógico 1 vai desligar o LED. Isso aqui a gente chama de lógica negativa, né? É o que vocês viram lá em circuitos digitais. Lembra lá que vocês viram lá lógica negativa? E vocês até codificavam lá os pinozinhos dos componentes que vocês estavam usando com uma bolinha, assim, para falar que era lógica negativa, que ele saía barrado, né? Exatamente o que está acontecendo aqui. Tá? Lógica negativa, do lado de cá, lógica positiva, né? É o que a gente costuma chamar, tá? Lógica positiva. Exatamente o que vocês viram lá em circuitos digitais, tá?
E justamente por isso aqui, tá? Vocês viram lá vários sistemas digitais até os anos 80, a maior parte, a saída era em lógica negativa, as entradas e as saídas. E por isso que essa configuração aqui, ó, era bem mais comum, porque essa configuração aqui já saía lá o nível lógico barrado, ela fazia o outro barrado, né, para desinverter, tá? Então, isso aqui era bem mais comum de ver até os anos 80, começo dos anos 90, tá? Hoje em dia, nem tanto. Tá? Hoje em dia, todo mundo faz a coisa meio que com lógica positiva, pelo menos é o que eu tenho observado, tá? Beleza, professor. Como é que eu sei como é que tá lá na minha placa? Porque a minha placa já está feita, eu não vou escolher, né? Você vai lá nesse datasheet da placa, nessa página aqui 54, tem o esquemático da placa, tá? E aí você vai olhar lá onde é que estão os LEDs. Se você for olhar, os LEDs estão nesse quadradinho aqui, ó, User LEDs, tá? Então, repare, tem 2 LEDs, tem um deles aqui, esse LED 1, que eu nunca lembro a cor, tá? Na sua placa tá lá, tem lá um label lá, LED 1, para você saber onde é que ele tá. Tem um resistor aqui, e nesse caso específico desse LED 1 tem um jumper, tá? Que é esse JP8, que tá lá na partezinha de baixo da sua placa. Muita atenção quando você estiver usando esse LED 1. Esse jumper tem que estar lá, porque senão você está desconectando esse circuito, tá? Já vi vários de vocês aí, professor, não está funcionando, não está funcionando, não está funcionando. Daí quando a gente vai ver, esse jumper que não está lá, tá? Na sua placa, fisicamente, né? E isso aqui tudo está ligado nesse pino aqui, ó, P10, lá do seu microcontrolador, tá? E tem um outro LED lá, LED 2, tem um resistor, repare aqui, ó, nesse caso aqui de 470 ohms, os dois, né? Alguém já calculou isso para a gente, já colocou lá na placa, a gente não precisa se preocupar. E tá ligado nesse pino aqui, ó, P4.7 do microcontrolador, beleza? Então, repare na configuração, tá? O LED tem uma perna que está ligada no GND aqui, na referência do circuito, que é exatamente essa configuração primeira aqui que eu mostrei para vocês, que quer dizer o seguinte: se eu quero acender esse LED 2 aqui, eu preciso fazer aparecer um bit 1 nessa porta aqui, nesse bit P4.7, beleza? Então, é isso que tem para tratar de LED por enquanto. Outra coisa, se alguém tiver alguma dúvida, me interrompa, tá, gente? Eu vou arrochando aqui, tem bastante coisa que eu quero falar. Segunda coisa é botões. Como é que eu leio o botão, né? Como é que funciona o botão, tá? Se você for olhar aqui, no diagrama esquemático da coisa, está aqui o diagrama dos 2 botões que estão lá na placa de vocês, tá? São esses 2 botões aqui, S1 e S2. Normalmente a gente chama S de switch. São os 2 botões ou chaves, tá? Como é que funciona o botão? O botão é chave, tá, gente? É uma chave que conecta ou desconecta 2 lados do circuito. Tem 2 tipos de botão, tá? Principais, né? Assim, tem vários tipos, na verdade, tá? Mas, sim, os 2 tipos principais. Primeira coisa que a gente tem que observar é o número de polos que tem no meu botão. Repare que esse meu botão aqui, ó, tem um polo do lado de cá, uma conexão, um terminal, 2 terminais do lado de cá. Então, vou dizer que esse botão aqui é bipolar, tem 2 polos, tá? Tem chave que tem mais polos, tá? Tem chave que tem 2 de um lado, 1 de um lado, tem chave que tem 2 de um lado, 1 de um lado, e a mesmo botão controla mais de uma conexão interna lá dentro, tá? Então, atenção para isso. A nomenclatura aqui também não é totalmente padronizada, tá? Eu chamo esse tipo de botão aqui, ó, de bipolar, porque ele tem 2 terminais. Só que tem autores que vão chamar isso aqui de unipolar, porque só tem um caminho para você controlar, tá? Então, sim, não é totalmente padronizado isso. Então, também não é uma grande preocupação ter esses nomes, tá? Mas, enfim. E aí tem o botão do tipo... 2 tipos principais, tá? Tem o botão que a gente vai chamar de normalmente aberto e tem o botão que a gente vai chamar de... que eu vou desenhar ele assim. E tem o botão que eu vou desenhar ele assim, que eu vou chamar ele de normalmente fechado. Quer dizer o seguinte, o normalmente aberto quer dizer o seguinte, se eu não estiver apertando ele, o circuito está aberto. Os 2 terminais da chave estão desconectados, tá? Estão desconectados. O normalmente fechado funciona ao contrário. Se eu não fizer nada no botão, se eu não estiver botando a mão lá, se eu não estiver apertando nada, os 2 terminais estão conectados, tá? Na chave normalmente aberta, na hora que eu aperto o meu botão, ele fecha a conexão entre os 2 terminais. No normalmente fechado, na hora que eu aperto o meu botão, eu desconecto os 2 terminais.
Simples assim, tá? Simples assim. Tem botões que são botões que a gente chama de botões com memória. Quer dizer o seguinte, na hora ele está lá aberto, sei lá, ele está lá numa configuração aberta, ele fica lá. Na hora que eu aperto ele, ele fecha, ele pum, vem para essa configuração aqui, ele fica fechado até eu apertar o botão de novo. Então, ele tem uma espécie de um gatilhozinho lá que prende ele, na hora que eu aperto de novo, ele solta. Vocês já viram esse tipo de botão, tá? Então, tem esse tipo de botão. Nesse tipo de botão também tem o normalmente aberto e o normalmente fechado. Apesar de fazer menos sentido, porque, enfim, ele fica aberto e fechado, eu que configuro ele lá, tá? Mas é um botão que tem uma capacidade de memória. Uma memória, entre aspas, mecânica, tá? Tem um gatilho lá, mecânico mesmo, um triggerzinho. Não é esse tipo de botão que está aí com vocês, tá? O tipo de botão que tem nessa placa aí é esse daqui, e é especificamente esse aqui, normalmente aberto. Se você não fizer nada, ele está em aberto, tá? É o que está desenhado aí no esquemático que está aí do lado direito para vocês. Beleza, professor. Como é que eu gero um nível lógico com isso? Tá? Porque até então não gerei nível lógico nenhum. Então você tem duas possibilidades principais aqui para gerar o nível lógico com esse tipo de botão. Tá? A primeira delas é o seguinte. Você vai pegar a sua chave e vai conectar num 0. E repare uma coisa. Na hora que eu estou com o botão, se eu chegar aqui, ó, esse A é o meu microcontrolador, tá? O microcontrolador está tentando ler o nível lógico. Na hora que eu aperto esse botão, ele conecta os 0 volts do lado de cá. E os 0 volts, o seu microcontrolador entende que é o nível lógico 0. Então, na hora que você aperta o botão, esse botão aqui, ele entende que você está dando para ele o nível lógico 0. Só que aí eu pergunto, aí a pergunta meio que retórica, mas eu pergunto, na hora que eu não estou apertando o botão, na hora que a minha chave está desconectando os dois lados do circuito, qual que é o nível lógico que eu estou colocando lá? Repare. Não estou colocando nível lógico nenhum, certo? Não estou conectando nenhum nível lógico ali. Não tem nada para definir qual é o nível lógico. Tá? Esse nível aqui é o que a gente costuma chamar de indefinido. Ou lá em sistemas digitais, quando vocês viram VHDL, a gente modela isso aqui com o que a gente chama lá de autoimpedância. Tá? Quer dizer o seguinte, seu pino está desconectado de qualquer coisa que dê alguma tensão para ele, que defina a tensão dele. Tá? E esse nível lógico ele é problemático para a gente. Em geral, a gente não quer que os nossos circuitos fiquem assim. Tá? Em geral, tá? Em geral, a gente não quer que os nossos circuitos fiquem assim. Então, como é que a gente faz para resolver esse caso aqui do... o que vai acontecer quando a minha chave não está apertada? Repare, se eu apertei a chave, eu quero passar o 0, na hora que a minha chave está em aberto, eu quero passar o nível lógico 1, para poder ler os dois estados, ou eu estou apertando a chave ou não estou apertando a chave. Então, eu preciso dar um jeito de conectar aqui a tensão lá, o 3,3 volts, o VDD, que é na minha placa, tá? Do lado de cá, nesse terminal. Então, a primeira possibilidade que você poderia pensar é o seguinte, eu vou conectar aqui, ó. Só que o que eu estou fazendo? Na hora que a minha chave está em aberto lá, tem o 3,3, meu microcontrolador vai ler o nível lógico 1, tranquilo. Na hora que eu fechar minha chave aqui, eu estou dando para o meu microcontrolador no mesmo fio, tá? Tanto o nível 3,3 quanto o 0. Eu estou fazendo um curto-circuito, tá? Estou literalmente fazendo um curto-circuito aqui. Qual é o nível lógico que o microcontrolador vai ler? Sei lá. Não sei. Ninguém sabe, tá? Depende de um monte de coisas aí específicas da eletrônica desse circuito que se tiver lá na tua placa, lá no teu chip, tá? Isso aqui é o que lá em VHDL vocês modelaram como o undefined. Tipo, você coloca dois níveis lógicos fortes, diferentes do mesmo fio, e você não consegue descobrir o que é, tá? E, normalmente a gente também não quer que aconteça isso. Então, repare, eu preciso separar esse 3V3 aqui do meu terminal com alguma coisa. A coisa mais simples que a gente costuma usar para fazer isso, tá? É botar um resistor aqui, beleza? Botar um resistor. Porque o que vai acontecer? Olha só, na hora que a minha chave está aberta, que é o que está acontecendo aqui, a corrente que está passando por cá é 0. A corrente que está entrando aqui no meu controlador, vocês vão considerar que é 0, em primeira aproximação.
Isso quer dizer que, e aí vocês vão ver lá, lei de Kirchhoff das correntes. Vocês vão ver lá em circuitos 1, logo no começo. Você vai ver que essa corrente aqui também vai ser zero, tá? Tudo que está entrando é igual ao que está saindo. Se essa corrente é igual a zero, a queda de tensão nesse resistor é zero, e a queda de tensão nesse resistor zero quer dizer que essa tensão é igual a essa tensão aqui, ó. A tensão nos dois lados do resistor tem que dar zero. É isso que quer dizer o 0 volts, tá? Igual a gente viu aqui atrás, ó, 0 volts lá. Eu boto a mesma tensão de um lado, a mesma tensão do outro, dá o resultado líquido de zero. Aqui é a mesma coisa, tá? Como a corrente é zero, eu sei que a queda de tensão vai ser zero, então tem que aparecer a mesma tensão lá do outro lado. Aí o 3V3, 3,3 para o microcontrolador, é o nível lógico 1. Opa, mas aí eu fechei a chave, então está conectado aqui. E repare que na hora que eu fecho essa chave, aí, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, eu estou pegando e conectando o zero num caminho direto para cá, para o pino do microcontrolador, tá? Direto. Isso quer dizer que o microcontrolador está vendo 0 volts e ele entende isso como nível lógico 0, tá? Ah, professor, mas agora vai ter alguma corrente passando aqui por esse resistor. Vai ter uma corrente aqui que é 3,3 dividido pelo valor desse resistor, tá? Então, repare que na hora que você aperta a chave, você consome um pouquinho de energia. Isso pode influenciar se o seu projeto é bem independente de energia, de potência, do consumo, isso aí você tem que considerar, tá? Mas é que a gente não está tão preocupado com isso, no primeiro momento. Quanto tem que ser o valor desse resistor? Desde que você coloque um resistor lá, tá? Só não pode ser gigantesco lá na casa dos mega ohms, mas fora isso é ok. E aí repare, se essa aqui for a configuração que você for trabalhar, isso quer dizer o seguinte, na hora que eu se eu ler o circuito e eu li o nível lógico 0, quer dizer que o botão está apertado. Quer dizer que eu estou apertando o botão. Eu estou lá com o meu dedo no botão. Se eu li o nível lógico 1, quer dizer que eu não estou apertando o botão. Ele está solto lá. Ninguém apertou o botão. Não está apertando o botão. Tá? Por outro lado, tem uma outra possibilidade, que é em vez de conectar lá o resistor para o 3,3, e eu vou dar logo o nome disso aqui. Repare, o que esse resistor está fazendo é puxar o nível lógico para o 3,3, puxar para cima, quando eu não aperto o meu botão. Tá? Por isso, e repara, puxar para cima o nível lógico, a gente chama esse resistor aqui de resistor de pull-up. Puxar para cima. Tá? Opa, em vez de puxar para cima, eu podia puxar para baixo. Tá? E aí fazer alguma coisa assim, ó. Conectar a minha chave no 3V3. Aqui é o pin do meu microcontrolador, vou chamar de B. E aí eu conecto a minha chave por meio de um resistor para o lado do 0. Se eu estou puxando meu nível lógico para baixo, eu vou chamar isso aqui de pull down, resistor de pull down. Tá? O pull down é fazer esse efeito de puxar para baixo, pular e puxar para cima. E aqui ele funciona de maneira invertida, né? Ó, quando eu não estou com a minha chave apertada, do lado de cá está aberto. O nível lógico aqui vai ser o nível lógico do 0. O resistor puxa o nível lógico para baixo. Tá? Então, a leitura que você tem que fazer, se essa for a configuração que você está escolhendo, quer dizer o seguinte, se eu ler o 0, quer dizer que está solto o botão. Eu não estou apertando o botão. E na hora que eu conecto o botão, eu ligo o 3,3 direto lá no fio do meu microcontrolador e ele interpreta isso como nível lógico 1. Então, se eu ler o nível 1, quer dizer que meu botão está apertado. É assim que eu tenho que interpretar. E repare que é ao contrário um do outro, tá? É ao contrário um do outro. Beleza? Então, você precisa saber, primeiro, lá no LED, como é que você configurou o LED para poder interpretar lá no teu software corretamente o que significa o 0 e o 1 para ligar ou desligar o LED. Repare que pode ser duas coisas diferentes. Tá? O bit significa aquilo que a gente quer que o bit signifique. Lembra disso, tá, gente? 0 não quer dizer desligado. 1 não quer dizer ligado. Então, muito cuidado com a interpretação do que é o bit. O mesmo bit pode querer dizer duas coisas diferentes. Tá? E a mesma coisa para o botão. Na hora que eu vou ler o estado do botão, o 0 e o 1 podem representar coisas diferentes, dependendo de como é que eu construí o hardware lá na minha placa. E aí, se você reparar bem aqui, pô, professor, agora eu estou
prestando atenção numa coisa. Lá no LED, você falou que precisa do resistor, e o resistor já está aqui, tá? E a outra ponta está ligada no GND. Então, você mostrou para a gente a configuração. Só que o user button aqui, ele está ligado, ó, o botão está ligado de um lado, está ligado no 0. Então, repare que essa configuração aqui de cima, né? Só que não tem o resistor. O resistor não está aqui. P2.1 e P1.1 é direto o pino do seu controlador. Então, o que eu estou falando para vocês é que está assim, ó. O microcontrolador está aqui. O pino físico direto dele está saindo aqui, está ligando numa chave, por exemplo, lá na chave, nessa chave S1 aí, está ligado direto lá no pino P2.1 do microcontrolador. Cadê o resistor? Tá? E essa é uma excelente pergunta que você tem que fazer. Cadê o resistor? O resistor não está na placa. Tá? Opa, tá bom, mas eu preciso botar aquele resistor lá, tá? Ó, se eu não colocar o resistor, dá ruim. Beleza? Eu não consigo ler os níveis lógicos, tá? Pô, professor, então como é que eu faço para conectar um resistor lá? Se você reparar aqui dentro, no datasheet específico que a gente, do chip que você está tratando, tá? Lá no finalzinho do chip, tem aqui, nessa seção aqui, ó, 6.10 dele, tem I/O Schematics, tá? Então você vai lá, clica, ele vai te levar para uma seção que tem vários diagramas, tá? Então, por exemplo, aqui, que a gente está falando do pino 2.1, aqui no título sempre fala, ó, porta 1, é o P1 ponto alguma coisa. Então, esse diagrama esquemático é para os pinos P1.0 até P1.7. O que eu quero é o 2.1, então, porta 2, que é esse daqui, ó, porta 2, do P2.0 até o P2.7. Então, esse é o diagrama esquemático do circuito que está aqui dentro, ó. Do circuito que está aqui dentro. Aqui dentro do microcontrolador é esse diagrama esquemático que está do lado direito aí da tela. E aí, se você reparar uma coisa, e eu gostaria de chamar a atenção para você, a gente vai ler esse diagrama, tá, com mais detalhe, mas olha só, tem um resistor aqui dentro. Tá? Tem um resistorzinho aqui dentro. Esse resistor aqui é o que a gente vai usar para fazer pull-up ou pull-down. Tá? Então, repare, esse chip específico que a gente está usando, ele tem essa capacidade de colocar o resistor de pull-up e pull-down, ele já tem ele internamente. A gente pode tanto ativar quanto desativar o pull-up e pull-down. A gente pode fazer pull-up, a gente pode fazer pull-down, e a gente pode desligar esse resistor. Eu vou mostrar como é que faz isso. A gente vai ler esse diagrama com mais detalhes já já, tá? Mas repare, esse microcontrolador específico tem essa capacidade. Não é todo microcontrolador que tem essa capacidade. Então, se está fazendo algum projeto, em algum outro momento, está usando lá um circuito. Primeira coisa, você precisa lá de botão, você precisa de pull-up e pull-down. O que você vai fazer? Você vai olhar lá no datasheet dos seus chips específicos que está usando, se ele tem essa capacidade. Porque se ele tiver, você economiza o resistor lá na placa, você economiza espaço na placa e montagem. Tá? Isso pode parecer uma besteira, porque é só um resistor, 2 resistores, mas primeiro, se tiver muitos botões, podem ser muitos resistores. E isso pode ocupar espaço lá na sua placa. Isso complica o projeto da sua placa. Segundo, o que? Mais componentes na sua placa, normalmente encarece o preço da placa. Você paga as coisas por componente. Tá? Então, se o seu microcontrolador já tem essa capacidade específica, ótimo. Eu recomendo que você use. Tá? Em relação a botões, é isso. Alguma dúvida até aqui, gente? Professor, eu não entendi muito bem essa parte desse resistor interno que você falou que tem, como ele funciona. Isso, eu vou explicar melhor para vocês quando eu explicar todos esses símbolos que estão aí no diagrama. Mas repare, a única coisa que eu quero que você repare agora é que o resistor que eu estou falando aqui, ó, do lado esquerdo, esses vermelhinhos, o pull-up e pull-down, não estão na placa. Eles estão dentro do chip específico, é esse resistorzinho aqui. Mas eu ainda não mostrei para vocês como é que a gente usa ele, tá? Mas ele está aqui dentro, beleza? Mas todo mundo entendeu essa história aqui de como é que liga e desliga o LED, como é que entendeu essa história aqui do lado esquerdo aqui, ó, no meu caderno, o que é o resistor de pull-down, o que é um resistor de pull-up. É isso que é o importante aqui agora, porque a gente vai usar essa linguagem, tá? Então, estou explicando a linguagem aqui para vocês, e é uma parada assim, bem de eletrônica mesmo, mas bem o beabá mesmo de eletrônica para interagir aqui com o sistema digital. Por enquanto, tá ok, né? Então, deixa eu voltar aqui no meu roteiro. Então, como é que acende o LED? Ver o esquemático. Olhei no datasheet, botão, falei de pull-up e pull-down, mostrei no datasheet. Então, quero mostrar para vocês, então, o pino de I/O
vamos ler esse diagrama aqui com mais detalhes, e aí a gente passa para o software, como é que a gente acende, lá no software, o que a gente faz para acender, apagar, ler os botões, tá? Então vamos ler esse diagrama que está aí. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar, quero que vocês reparem nesses diagramas é o seguinte. Essa marcaçãozinha do lado de cá, tá? É o terminal físico, metálico, que está lá, ele representa o terminal metálico do chip. Tá? Então, isso aqui é a conexão mesmo que você consegue fazer elétrica lá com o seu chip. Tá? É uma perninha lá do seu chip. Tá? Esse desenho aqui. E aí, repare, tem uma circuitaria do lado de cá. Primeira coisa que eu gostaria que vocês reparassem é o seguinte. Inclusive, deixa eu até mostrar aqui, ó, nesse diagrama aqui, nesse datasheet, tem um diagrama lógico aqui em algum lugar. Cadê ele? Que é um encartezinho que vem lá junto com a sua plaquinha, mas enfim, esse encarte que está aqui, ó, esse diagrama que está aqui, tá? Olha só um negócio aqui, isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Isso aqui são alguns pinos do seu microcontrolador e onde eles estão conectados, lá na sua placa, tá? E repare que, por exemplo, esse pino aqui, P4.1. Esse P4.1, que ele está falando aqui para a gente é o seguinte. Olha, ele pode ter várias funções, tá? Uma função é esse P4.1, que é a I/O, que a gente vai tratar aqui por enquanto. Mas ele pode ter essa outra função, PN-UCB1SDA, que é um pino de comunicação, é um sinal de comunicação com I2C, que é um protocolo que a gente vai ver no próximo módulo da disciplina. Ou ele pode ser isso aqui, PN-UCB1SIMO, tá? Que é um pino para um outro protocolo de comunicação serial. Tá? Esse SDA é dados do I2C, e o SIMO é o Slave In Master Out do protocolo de comunicação. Nossa, esqueci o nome aqui. Enfim, é outro protocolo de comunicação. Tá? Então, repare, o mesmo pino ele serve para várias coisas diferentes. Tá? Repare aqui nesses aqui de baixo. Esse P6.0, ele pode ser tanto pino de I/O, que é quando tem esse P aqui na frente, quanto ele pode ser um A0, que é um pino analógico, é uma entrada, quanto ele pode ser esse CB0, que é um pino relacionado ao timer, tá? Um sinal relacionado com timer. Então, repare, os pinos desse microcontrolador, eles podem assumir diferentes funções. Tá? Ainda, na hora que você vê aqui nesse documento grande, tá? O sistema de I/O dele, cadê? Aqui, ó, o sistema de I/O dele, ele vai descrever aqui para vocês, falando o seguinte, olha, o I/O, os pinos, eles podem ter qualquer combinação de entrada e saída. O mesmo pino pode ser uma entrada ou uma saída. A gente que escolhe, a gente que configura, tá? E aí, como é que a gente faz isso? Tá? Então, por isso que tem essa circuitaria um pouquinho mais sofisticada no de cada pino, tá? Isso quer dizer o seguinte, ó, cada conectorzinho metálico que tem lá no seu chip, morreu meu áudio aqui, pessoal. Alô? Alguém fala comigo aí alguma coisa? Tá normal, professor. Opa, beleza. Voltei a escutar. Tá. Então vamos lá. Alguns desses terminais metálicos aqui, eles vão ter essa capacidade de ser tanto entrada quanto saída. E eu ainda vou poder rotear ele para módulos diferentes dentro do meu hardware, lá internamente, tá? Para isso está tudo esse monte de multiplexador, um monte de circuito aqui dentro. Então vamos lá. Repare, primeira coisa, o pinozinho metálico. Ele está conectado num lugar que tem, ó, esse resistor, que a gente vai falar dele já já. Tem uma portazinha aqui, tipo um amplificador, colocando o nível lógico aqui na porta e um outro lendo. Tá? Então, repare. Então, primeira coisa. Na hora que eu quero que o meu pino seja uma entrada de dados, eu preciso que o caminho de dados seja, inclusive, cadê meu meu pincel? Deixa eu marcar aqui. Vou desenhar isso aqui para vocês. Então, Command F, Alt 1. Repare, ó, na hora que eu quero entrada de dados, eu quero que seja esse caminho aqui, ó, que o meu dado faça. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero desconectar isso aqui. Tá? Então, repare, ó, já tem uma chave aqui para desconectar esse caminho daqui, do circuito.
E eu quero desconectar esse circuito aqui, esses sinais aqui. Eu não quero nada chegando aqui, ó, para competir com o nível lógico que está vindo de fora, tá? Para isso, tem esse circuitinho aqui, ó, essa porta lógica, que aparentemente é uma porta meio boboca, mas essa porta que vocês viram lá em sistemas digitais, a gente chama ela de tri-state, né? Um buffer tri-state, tá? Lembra, o que o tri-state faz? Nesse caso aqui em particular, tá? A depender desse sinal que eu coloco aqui, ela copia o sinal para lá ou não. Copiar quer dizer, se tem um 0 aqui, faz aparecer o 0 aqui, se tem um 1 aqui, faz aparecer o 1 aqui, tá? E na hora que eu coloco algum outro sinal aqui em cima no controle para desligar, o que vai acontecer é que o tri-state aqui será desconectado. Ele vai virar uma chave aberta em relação aos dois fios que estão do lado de cá, tá? Deixa eu apagar aqui um pouco. Eu controlo isso que vira uma chave aberta do lado de cá, tá? Então, repare, esse fio aqui é o que controla isso, tá? Beleza. Aqui está a legenda dele, ó. Na hora que eu quero que seja uma entrada de dados, o meu pino, eu boto o 0 aqui, ó, nesse lugar, 0. E aí ele vai desconectar a minha chave, e aí o único caminho possível para o meu sinal vai ser por aqui, tá? E aí, repara, o caminho padrão para isso é ir para esse lugar aqui, ó, que a gente vai chamar de P2in.x. O ponto X é o número, é o último bit aqui, que está indicado o pino, assim, o bit da porta, tá? Então, por exemplo, aqui no meu caso particular da minha chave, é o P2.1. Então, eu vou estar falando do pino 2.1. Esse X, para todos os efeitos, vai ser igual a 1, tá? E o que é esse P2in? É um registrador que tem lá em algum lugar, lá na minha memória, mapeado em memória, especificamente nesse hardware aqui, nesse módulo de I/O, de controle de I/O, tá? A gente vai falar um pouco sobre essa periféricos mapeados em memória já também. Onde que estão esses registradores, tá? Mas ele vai guardar nesse lugar aqui, ó. É aqui que eu leio os meus dados, beleza? Nesse P2.in, P2in. Por outro lado, se eu vier aqui e colocar o nível 1 do lado de cá, isso quer dizer que essa porta aqui, ó, vai estar conectada assim, né? Vai estar conectando esses dois lados aqui. Ele quer dizer que tudo que eu colocar nesse fio aqui vai aparecer no lado de fora, tá? Então eu forço os níveis lógicos lá para fora, tá? E de onde que vem esse bit aqui? Vem desse MUX. Opa, então beleza, não tem que olhar o que está acontecendo com esse MUX. Esse MUX, repare, ele só tem um bit de controle, tá? Que é esse bit aqui, ó, P2cell. E aí, repare, esses nomes vão ser importantes. In de entrada, é onde eu leio meus dados de entrada. Cell é de seleção. Seleção, se vai ser entrada e saída, é selecionar alguma coisa, tá? Repare, na hora que eu colocar um 0, eu estou conectando esse P2out aqui nesse fio, tá? Então, o P2out que vai controlar os dados que vão sair daqui, se eu escolher dessa forma o select aqui, beleza? E essa vai ser a configuração padrão que a gente vai usar no começo, tá? Por outro lado, se eu botar aqui no PCL, se eu botar 1, ele vai vir de outro lugar. Tá escrito aqui, from module. Vai vir de algum outro lugar do meu microcontrolador, e aí para cada pino, esse from module está conectado em algum lugar diferente. Ah, professor, como é que eu descubro onde que está conectado? Nesse mesmo datasheet aqui, lá em algum lugar aqui no começo dele, tá? Tem uma tabela, tá aqui, ó. Tem uma tabela, tem essa tabela terminal functions aqui, que está explicando cada pino onde é que está conectado. Então, olha lá a descrição dele, tá? E um pouquinho mais para frente aqui, tem as configurações, já tem uma tabela falando, se você quer usar tal pino com tal função, onde que está isso? Em algum lugar aqui, era para ter uma tabela bem aqui em algum lugar, falando onde que está, qual que é a função de cada pino, onde que está mais para trás, e eu estou indo para frente. Aqui já é a temporização. Que já dá direitinho para você a configuração daqueles PCL, PIN, POut, o que tem que acontecer. Memória. PIN function, não, é aqui mesmo para frente. Ó. Mapeamento, isso aqui é outra coisa, acho que a gente nem vai ver durante a disciplina. Cadê?
Canal, DMA, timer. Esse aqui é coisa do timer. Não estou achando essa tabela agora não, mas ela está em algum lugar, tá? Esse aqui é o mapa de periféricos, o mapa de registradores. Isso, ó, o mapa de registradores, acho que está aqui, essa tabela aqui em algum lugar. PJ, blá, 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 registrador. É que são todos os endereços, a gente vai ver isso aqui com calma em algum momento, tá? Aí já vem direto para cá. Em algum lugar tem essa tabela aí, tá, gente? Eu não estou achando ela aqui agora. Claro que eu sei onde ela está. Logo depois do esquemático, tem a tabela aqui dizendo como é que você configura cada coisa, tá? E eu aqui caçando, né? Então, por exemplo, lá, o pino P2.1. Se eu quero que ele funcione como I/O, entrada, por exemplo, I/O é o I, né? Entrada de input. Então, vamos lá, P2.1. Se eu quero que ele seja entrada, eu boto 0 nesse bit aqui, ó, P2D, nesse registrador, no bit específico dele, e eu boto 0 no PCL, e ele vira uma entrada. Não, se eu quero que ele vire uma saída é o O, eu boto 1 nesse bit, nesse registrador, e eu boto 0 no PCL, tá? Não, eu quero que ele vire esse TA 1.2, tem a ver com timer, tá? Depois vocês veem lá, depois a gente vai ver essa história do timer. Tem a ver com timer. Não, então eu venho aqui, boto 1 no P1D, 1 no P1cell, e ele assume essa função. Então tem uma tabela aqui já mostrando para você como é que você configura cada pino, beleza? Eu recomendo que vocês olhem essa tabela, usem essa tabela aqui, ela vai ser útil para vocês. E aí para cada porta, tá? Para o P1 tem uma tabela, para o P2 tem uma tabela, para o P4 tem uma tabela, vocês vão usar do 1, do 2 e do 4, principalmente. Que é onde estão conectados as chaves e aqueles LEDs ali, ok? Então, aqui é onde está essa informação. Então, dito isso, voltando aqui. Beleza. Então, repare. Onde é outra coisa que eu preciso falar? Olha, beleza, como é que eu controlo a direção, né? Lá o buffer tri-state que está aqui, tá? Eu controlo usando esse multiplex. E repare, ó, o controlador do multiplexador é o mesmo aqui, é esse PCL. E aí, quando eu boto 0, por isso que quando eu boto 0 lá no PCL, ele está pegando, ó, P2 out está colocando aqui, P2D está colocando aqui, beleza? E aí, quando eu boto 0 no D, ele vira input. Quando eu boto 1 no D, ele vira saída, beleza? É assim que a gente configura. Essas são as principais configurações que a gente vai usar no início, tá? Para botar para dentro, dependendo de para onde você quer colocar, você lê esse pedacinho da tabela. Eu não vou ler isso aqui por enquanto, só me interessa receber os dados aqui pelo P2in por enquanto, tá? Mas pode ser que eu queira ler com os outros módulos. O visto de vocês pede para usar modo de captura do timer, né? Modo de captura do timer é uma coisa que excita aqui e vai direto lá para o timer, por aqui. Mas a gente discute um pouco melhor depois, tá? Última coisa que eu quero beleza, professor, e se eu precisar do resistor de pull-up? Porque até agora você me falou como é que eu ligo aquele pull-up para as chaves, tá? Beleza, então vamos lá, olha só. Primeira coisa, para eu conectar o resistor de pull-up, eu preciso ligar essa chave aqui, eu preciso conectar esse pedacinho do circuito. Então, quem controla essa chave é esse sinal. E aí, esse sinal está sendo controlado, tá? Uma AND aqui. Desse sinal com esse sinal RN, que é de Resistor Enable, tá? É o habilitar o resistor. Então, o que eu preciso para habilitar o resistor? Eu preciso botar 1 do lado de cá e botar 0 aqui. E aí esse sinal vai ser 1, vai ligar essa chave aqui, vai conectar o circuito assim, beleza? Repare que botar 0 do lado de cá, ó, é escolher ele como entrada. Então, só faz sentido ter o resistor quando ele for uma entrada. Tem que ser assim mesmo, tá? Quando você está usando o pino como saída, o resistor vai ficar sempre desconectado, tá? Beleza, fiz isso. Então, botei 1 do lado de cá, botei 0 do lado de cá, tá? No P2D, controlei com esse P2REN, e eu preciso selecionar aqui com o PCL, que é a seleção do multiplex. Beleza, professor? Então, habilitou esse cara. Como é que eu digo para ele se vai ser de pull-up ou pull-down? A diferença do pull-up ou pull-down é qual é o nível lógico que eu coloco aqui. Se eu colocar 1 aqui, tá? Eu vou ser pull-up.
Se eu botar 0 do lado de cá, eu estou fazendo pull down, tá? Então, vamos lá. Como é que eu seleciono isso? Eu seleciono com esse MUX, tá? Então, olha lá, ó, VSS é o 0 volts, tá? Leiam desse jeito. VSS é o 0 volts. VCC é o 3,3 volts aqui nesse caso, tá? É o nível lógico 1. Então, olha lá. Opa, eu escolho isso para ser pull up, pull down, controlando o que tá, como é que é a seleção desse MUX. Quem controla a seleção desse MUX? Esse P2 out aqui, ó. Então, repare, esse P2 out, na hora que eu estou usando meu pino como entrada, tá? Ele vai assumir uma outra função. Então, ele tem duas funções. Primeiro, é o bit de saída. Quando quando eu vou chamar assim de output bit. Quando o meu pino está configurado como saída, o que eu quero que apareça na saída, eu escrevo nesse P2 out. Por outro lado, se eu estou usando o meu pino como entrada, tá? Esse P2 out seleciona se vai ser pull down ou se vai ser pull up o meu resistor, tá? Se eu habilitar o resistor, se eu não habilitar o resistor, ele não faz nada, beleza? Então repare que esse P2 out tem uma dupla função, tá? E repare ainda, isso aqui é meio que tudo que tem para você saber sobre I/O, tá? Essencialmente. Isso que eu narrei aqui para vocês agora é o que está escrito nessa seção 12 do manual aqui do datasheet, tá? Mas eu recomendo que você leia para ver no detalhe como é que é a nomenclatura que ele vai usar aqui, os nomes dos registradores e tal. Mas realmente, eu pessoalmente, eu vejo tudo aqui direto nesse diagrama e já mata meu problema, tá? Eu não preciso ficar lendo aquela coisa lá, nem para ver os nomes dos registradores eu vou lá naquela tabela, naquele manual um pouco maior, beleza? Eu vou direto tudo por aqui, tá? Então, essa é a forma como você controla o seu microcontrolador para configurar ele como saída de dados ou entrada de dados, e se for entrada de dados, se vai ter resistor de pull-up, de pull-down, se não vai ter resistor nenhum, beleza? Não tem muito mistério, tá? Se alguém tiver alguma dúvida até agora, vai falando aí, mas a minha ideia é passar para o Code Composer aqui e começar a ver como é que isso fica no software, porque no final das contas o que eu faço é escrever o software, né? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou começar um projeto limpo aqui, tá? Então, módulo 2, aula... Acho que hoje é aula 4, né? Aula 4 do curso. Percebam uma coisa aqui, tá? A partir de hoje, a gente vai começar a fazer os projetos e os exercícios, a coisa toda, inclusive o visto de vocês, em linguagem C. Então, em vez, na hora de configurar o projeto lá de vocês, em vez de escolher Assembly, escolham aqui um Empty Project with main.c, tá? É isso que você vai fazer no de vocês. Eu vou usar o primeiro aqui, o Blink the LED, que já vai vir um projeto pronto para mim com um pequeno softwarezinho, e eu quero ler esse software para vocês e discutir, brincar um pouco já com esse exemplo aqui de piscar o LED, para a gente discutir o que eu mostrei aqui para vocês aqui agora, tá? Mas o que normalmente vocês vão fazer é esse Empty Project with main.c, tá? Então, eu vou fazer um blink aqui. Na hora que eu faço isso, ele gerou um projeto limpo para mim já com esse software, tá? Vou ler aqui rapidamente, mas antes de ler, eu quero rodar essa parada aqui para vocês. E aí eu queria mostrar o negócio para vocês. Só que, como eu estou sem a minha câmera, eu vou ter que dar uma improvisada aqui. Eu acho que eu consigo fazer assim. E aí vocês veem o teto aqui de casa. Beleza? Mas eu consigo mostrar a plaquinha aqui para vocês, botando aqui em cima. Então, não coloquei nada lá ainda, vou rodar meu software, tá? Vou rodar o software aqui e vamos ver o que acontece. Blink é para ficar piscando, né? E a gente lê depois o software aqui, tá? Mas repare, ó, mandei compilar e debugar. Deu umas piscadas lá, que é ele gravando o software lá dentro, né? Gravando o firmware. E ele tá parado. Repare que, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, esse
esse... Ai, caramba, peraí que agora eu tô de cabeça para baixo para mim. Vamos lá. Esse LEDzinho aqui que está aceso, são 2 LEDzinhos, um verde e um vermelho, porque está meio ofuscado aí, mas esses 2 LEDzinhos aqui, eles são do gravador e debugger dessa parte da placa aqui em cima. Tem nada a ver com o que a gente vai fazer, tá? O que a gente vai controlar são os 2 LEDs que estão aqui, ó, nessa partezinha de baixo. Esse LEDzinho que fica bem aqui e esse LEDzinho que fica bem aqui, tá? Então, na hora que eu mando rodar aqui no programa, repare que ele está lá e pisca lá o LED, tá? Tá um pouquinho ofuscado, mas é isso que está acontecendo. Beleza? Então, repare lá, é o LED, o P1.0 é o LED vermelho, que é esse aí que está piscando, tá? Então, é isso que esse software faz. Então, vamos dar uma lida lá e vamos dar uma mexida nele, tá? Então, deixa ali de lado por enquanto. Vai ficar piscando ali, mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero comentar aqui com vocês. Todo software aqui de vocês vai ter esse include, tá? Include MSP 430. E o que tem nesse include? Eu gosto de abrir ele, pelo menos uma vez, e mostrar sempre para ver o que está acontecendo. Tá? Eu acho que eu fiz isso na primeira aula, né? Mas vamos abrir aqui de maneira um pouquinho mais rápida. Quando você clica com o botão da direita aí, tem aqui um Open Declaration, é o jeito mais rápido de encontrar o arquivo, tá? E aí tem um monte de if, def, if, não sei o quê, definido aí. Se você vê que está tudo cinza aí, é porque eles não estão definidos esses símbolos. E aí você rolar lá para frente, vai estar definido lá o MSP 435.529, que é o... Quando a gente configurou o projeto, a gente deu essa informação para ele, então ele sabe. Clica aqui no Open Declaration. E é isso aqui que está importando lá no seu código, tá? O que vai aparecer lá dentro, beleza? Vários e vários defines de várias constantes úteis. Então, primeiro, tem algumas constantes aqui, ó, bit 0, bit 1, bit não sei o quê. Eu vou comentar sobre isso aqui já. Esses bits aí, vocês vão usar para caramba esses bits aqui. Mas ele faz a mesma coisa para tentar isolar os bits dos registradores que você eventualmente vai usar. Então, por exemplo, lá no status register, tem um bit que a gente chama de C, que é o carry. Tem um bit que a gente chama de Z, que é o 0, quando a operação deu 0. Vocês usaram esses bits aqui para controlar os jumps, etc. Tá? E eles estão mapeados aqui, ó. Repare que 0001, se eu for escrever isso aqui em binário, dá 0000, 0000, 0000, 0001. É relativo ao primeiro bit desse registrador, tá? Se eu escrever esse bit que é o V, repare lá, ó, em binário, esse código aqui em binário, isso aqui vai dar 0000, 0001, 0000, tá? É como se eu estivesse ativando só aquele bit ali. A gente vai ver para que serve isso, tá? Escrever essas constantes aqui, já deixar elas prontas, tá? Vocês vão reparar aí que tem várias e várias outras constantes que já estão definidas aí com os nomes que estão lá no datasheet. É isso que vai ter aqui para vocês, tá? Então, vários constantes aí, isolando bits específicos e definições, esses FR8-bit, não sei o que, essa coisa toda, são definições dos registradores, de ponteiros para os registradores específicos que a gente vai usar para os periféricos, tá? E aí isso é uma coisa que eu gostaria de mostrar em um pouquinho mais de detalhe. Lembra aqui, quando a gente falou do mapa de memória do MSP 430? Antes do mapa de memória. A arquitetura geral, ela está descrita aqui nesses diagramas funcionais. Então, repara aqui. O CPU está aqui. O nosso CPU está aqui. O processador está aqui. A minha memória de programa está aqui. É onde o CPU vai pegar meu programa. E a minha memória de dados está aqui. Por exemplo, essa RAM é o que a gente chamou lá de ponto data, lá no assembly, tá? Ponto data. E esse flash é o que a gente chamou de ponto text, lá no assembly. Ok? Então, na hora que a gente bota alguma coisa no ponto data, é aqui que a gente está guardando, na memória RAM, tá? Só que repare uma coisa, tem outros periféricos. Esses outros periféricos, tá? Cada um deles tem uns pedacinhos de memória aqui dentro. Tem uns pedacinhos de memória aqui dentro para a gente conseguir conversar com esses periféricos, tá? Cada um deles tem aqui as suas memóriazinhas, beleza? Suas memóriazinhas. Por exemplo, nesses I/O ports aqui, ó, nesse módulo de I/O ports,
Aqui dentro tem um registrador de 8 bits, que a gente chama de P1out, que é aquele nome que está mostrado lá. Tem um outro registrador, um outro pedacinho de memória que a gente chama de P1dir, por exemplo. Tá? São nomes para esses registradores. Como é que eu faço para falar para o processador? Processador, eu quero que você acesse um registrador aqui. Ó. Leia ou escreva alguma coisa que está aqui, em vez de ler e escrever na memória. Repare que não tem nenhuma instrução específica para fazer isso nesse processador. Ele vai usar uma arquitetura que a gente chama de periféricos mapeados em memória. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que lá na nossa memória, deixa eu apagar aqui, lá no mapa de memória, eu não sei onde é que está isso aqui nesse diagrama, tem aqui em algum lugar um mapa com todos os endereços de memória, dos 8 aqui também, porque isso é importante para a gente, né? A gente vai usar isso, não é só para assembly não, tá? Mapa. CPU, blá, blá, blá. Tem opções aqui, o mapa de memória, tá? Quando a gente olhou esse mapa de memória aqui, repare, a memória começa aqui, os endereços da memória, tá? Eles começam aqui embaixo, e a coluna de referência para a gente é essa daqui, que é o 5529, que é o que a gente está usando. Eles começam aqui no 0 e vão até esse endereço FFFF, beleza? É o último endereço que o processador entende. E aí, repare uma coisa, na hora que a gente estava falando lá, beleza, quando eu quero botar alguma coisa na memória RAM, a gente começa a memória aqui, ó, nesse endereço aqui que é o 2400, tá? E vai até aqui. Na hora que a gente quer colocar alguma coisa na memória flash, foi onde a gente inicializou o stack pointer, por exemplo, a gente vem e usa esses endereços, ó, de 4400 até esse último endereço daqui, desse bloco de memória flash, tá? Repare, na hora que a gente escreve, movimenta dados, puxa dado para um registrador, ou pega de um registrador interno do processador e guarda nessa memória, a gente usa a mesma instrução, tá? Move. Era aquela instrução lá, move.b ou move.w, tanto faz, mas é o move, tá? O move é a instrução que fala para o processador, acesse a memória. Tanto para ler quanto para escrever. Acesse a memória, tá? E na hora que a gente estava falando de memória RAM e memória flash, não tinha diferença para o processador. Ele ia lá e acessava a memória. Não interessa que memória é essa. Na hora dos periféricos, o processador vai entender que esses periféricos também são uma memória. Então, lá embaixo, lá, se você for fazer no assembly, o que você vai fazer para falar com aqueles periféricos é usar essa mesma instrução de move aqui, de mover, tá? Que é acessar a memória. Isso aqui é uma arquitetura mais simples, porque todo o acesso aos periféricos vira acesso à memória. Então, o processador é mais simples. Repare que a mesma instrução faz tudo, tá? Por outro lado, isso pode ser um pouco mais lento, porque tem um barramento, e aí o processador precisa acessar um barramento, e aí esse barramento é que precisa decidir. Opa, esse endereço que o processador quer ler ou escrever é de um periférico, não é da memória, e precisa rotear isso internamente. Então, o barramento costuma ficar mais complicado. Por outro lado, tem algumas arquiteturas que têm instruções específicas para acesso aos periféricos. Tá? Não é o caso aqui. Qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que normalmente o acesso é mais rápido. Então, não precisa passar pelo barramento, não precisa fazer um acesso à memória, como se fosse um acesso à memória. Qual que é a desvantagem? O seu processador é mais complicado. Tá? Você precisa de mais instruções. Você precisa saber essas instruções todas quando você quer acessar esses periféricos específicos. Então, para a gente, quando a gente quer acessar um periférico, a única coisa que a gente faz para ele, fala para o processador eu quero escrever nesse endereço aqui, ou ler naquele endereço ali. Simples assim, tá? Então, é isso que vai acontecer aqui. E esse arquivo específico tem todos os ponteiros definidos já com esses endereçamentos. Então, a gente não precisa se preocupar. Já estão os nomes todos feitos aqui de acordo com o que está no datasheet, tá? Então, siga o que está no datasheet, que aqui automaticamente, quando você inclui esse MSP430.h, já vai estar tudo certo lá para você, os ponteiros, tá? Um pouco mais pra frente eu explico melhor o que é essa coisa de ponteiros em C. Mas eu quero explicar um pouco melhor a história ler esse código aqui e explicar as funções, tá? Então, vamos lá. É uma revisão bem rápida, assim, crash course de C, tá? Primeira coisa, em C você vai definir tudo em termos de funções. Tudo você vai estruturar seu código em torno dessa noção de funções. E a função é sempre vai definir funções nesse formato, tá? O tipo de retorno
o que ela, quando terminar, o que ela me dá de volta, o nome da função e uma lista de parâmetros, entre parênteses. Esse é o formato, tá? Repare que você vai ter duas coisas que eventualmente você vai fazer. A primeira delas é definição das funções, que é fazer isso, tá? Dizer o nome, o tipo de retorno e o tipo de parâmetro que ela recebe. Quando eu faço isso daqui, e eu queria chamar a atenção para vocês, é como se eu estivesse definindo uma caixinha preta, cujo nome é o nome da função, cujas entradas são os parâmetros que eu coloquei aqui, e a saída é o que a gente vai estar chamando lá de retorno. Beleza? É isso que a gente está fazendo quando a gente configura, quando a gente escreve aquilo lá, uma função, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a main, eu estou definindo uma caixa. Void significa que não recebe nada. Void, aqui nos parâmetros. Void no retorno significa que ela não retorna nada. Uma caixa que não tem nem entrada e nem saída, tá? Repare que caixas que não têm nem entradas e saídas, elas são úteis, tá? Não são necessariamente inúteis, tá? E aí tem aquela discussão de função pura, função impura, aquele blá 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 que eu falei em algum momento de alguma aula passada, dei uma olhada nisso, tá? Que lá vai acabar sendo relevante. Eu sugiro que vocês estruturem o código de vocês em torno de funções puras. Função pura tem que ter entradas e tem que ter saídas. Não tem como uma função pura não ter entradas e não ter saídas. Se ela não receber nada, a função pura não consegue fazer nada, tá? Beleza. Então é isso que a gente está fazendo. E aí eu recomendo fortemente, tá? Que vocês comecem a estruturar o código de vocês, os programas de vocês, em termos de diagramas de blocos mesmo. Você pode ir fazendo isso aqui, ó, coisas assim, tá? Cada uma dessas caixas aqui é uma função. E aí você pode ir estruturando o seu código, por exemplo, ó, dessa forma. Não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, eu acho extremamente recomendável que você vá fazendo esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa aqui. Porque isso aqui vai te dar ter noção de que esse código que você está escrevendo aqui, ele, na verdade, pode ser traduzido num diagrama de blocos, te dá uma visão muito estrutural do que está acontecendo, tá? E esse tipo de programação, que a gente chama de estruturada, é o que a gente vai tentar fazer aqui com vocês. E isso vai resolver muito o problema de vocês, tá? Pensar em termos desses diagramas de blocos aqui. Provavelmente os outros professores não vão dar muita ênfase nessa história aqui de diagrama de blocos, nem comentam que tem esse paralelo. Eu vou tentar, na medida do possível, ir estruturar nos meus exemplos, principalmente nas próximas aulas, em torno dessa ideia de blocos, tá? Porque eu acho que facilita, inclusive, para entender a história das interrupções, beleza? Então, seguindo aqui. Na hora que aqui no meu código, tá? Eu faço isso, a gente está fazendo o que a gente chama de definir uma função, tá? Eu estou dizendo para o meu compilador que a função existe. Só que eu preciso dizer como que a função funciona, como que ela pega os parâmetros e gera o retorno, tá? Para isso, eu preciso implementar a minha função. E aí, para isso, o formato que a gente vai usar é esse, ó. O formato é a assinatura lá da função, mesma da definição, e aí eu uso esse bloco com chaves aqui, e aí aqui eu implemento a minha função, aqui dentro. Aqui eu digo como que ela funciona de fato. Aqui eu estou dizendo que a minha função existe, beleza? É o que a gente vai chamar de definição da função, tá? Essas definições normalmente é o que você vai botar num ponto H, se você for usando isso daí, usando esse tipo de estrutura, tá? Rápido. Muito em breve você vai querer estruturar melhor o seu programa, tendo assinaturas, tendo headers, fazendo bibliotecas, então já vou falando sobre isso, tá? Então, o que a gente está vendo aqui, ó, nessa função main, é uma implementação de uma função. A main é uma função especial, uma função muito particular, tá? É a função que é chamada quando a gente começa o nosso código, quando a gente começa o nosso programa, tá? Ah, professor, como é que você sabe disso? Eu sei disso porque eu sei disso, tá? Não é nada do hardware. O hardware, ele começa a execução de um endereço desse aqui de memória, tá? E ele vai fazendo. Então, a gente escreve um software que a única coisa que ele faz, esse software, tá? Ele inicializa a pilha, porque o C precisa da pilha inicializada,
E ele chama essa função main. É uma subrotina, lá no assembly vira uma subrotina, ele chama essa main, e aí tudo a mágica acontece, tá? Inclusive, eu acho que dá para ver aqui em algum lugar o código startup. O startup não está aqui, né? Blink.d. Na hora que eu compilo isso aqui, deixa eu tentar mostrar um negócio aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer, tá? Repare uma coisa aqui, ó. Na hora, eu compilei, tá lá o debug parado, tá? Ele detectou que tem uma função main aqui, e ele detectou que tem essa coisa. Se vocês repararem nessa coisa aqui, ó, não fui eu que escrevi, tá? Esse C, int 0, no init, no args aqui, ó, eu não escrevi nada disso. E aí, repare que tem um tal de boot.c, que é o código-fonte desse pedaço, tá? Isso daqui é o que vai ser executado na hora que a gente liga o microcontrolador, de fato, lá dá o play, tá? E aí tem umas definições aqui, tem um monte de coisa. Se você olhar lá dentro, tem um stack init, ele vai inicializar o stack pointer, só isso que ele vai fazer, lá para o endereço 4400, e aí ele vai chamar a minha função main, ó, main. Beleza? É isso que ele faz. Só isso. Ela faz outras inicializações aqui, mas é bem simples. Ela chama essa função aqui main, que é a função que eu escrevi. E aí começa, de fato, o meu programa. Tá? E aí, quem tiver um pouco mais de curiosidade, tá tudo aqui dentro lá, a inicialização, tá? Tá aqui, tem os assemblies aqui e tal, tem a coisa toda, pode ser um pouquinho complicado de ler, mas é isso que está acontecendo, beleza? É isso que está acontecendo. Ele inicializa meu stack pointer, cadê? Inicializa meu stack pointer, o C, na hora que chama as funções, a primeira função ali, ele parte da ideia de que o seu stack pointer está inicializado, e ele chama a minha main. É isso que acontece antes de acontecer a main, tá? Eu acho bem interessante dar uma olhada aqui para quem tiver um pouco mais de curiosidade. Apesar de que a gente não vai cobrar nada em avaliação, nem prova como é que acontece, tá? Mas vamos voltar aqui. Então a main vai ser a minha função principal. Repare uma coisa. O que a gente está fazendo aqui é desligando o hotdog, depois eu quero comentar um pouco melhor do hotdog. E aí eu estou setando lá o P1dir, tá? Lembra lá, o P1dir, meu... Cadê o esquemático lá? Aqui. Esquemático da porta 1, na hora que eu faço lá, ó, P1dir, eu estou colocando, lembre, 01 aqui é o número 0000001, tá? Então, estou fazendo um ou do que tem no P1dir com esse número aqui. O que é isso, professor? Essa parada aí tá estranha. Quem fez SD comigo, eu comento isso aqui com bastante detalhe lá em sistemas digitais na hora que a gente está fazendo os E's e os O's, tá? Na hora que eu tenho um registrador, aqui no meu processador, eu não consigo ler, e aí vocês viram isso lá no assembly, eu não consigo ler bits específicos, eu só consigo ler bytes da memória ou palavras. Então eu já pego um bloco para processar. O processador ele nunca processa nada de bit a bit, tá? E aí imagina que eu quero chegar aqui no meu P1dir, que é um bloco, um registrador desse aí, e eu quero alterar somente esse bit aqui, o bit 1, tá? 2, 3, blá, blá, blá. Eu quero alterar só essa posição aqui para poder configurar um determinado bit lá como saída ou como entrada, tá? Nesse caso aqui, é o sei lá, é o bit 0, né? O P10, que é onde está ligado um LED, tá? Então, deixa eu até melhorar aqui meu exemplo. Imagina que eu quero mexer nesse bit aqui, sem bagunçar o que tem nos outros. Nos outros aqui tem alguma coisa que eu não sei o que é. É assim que inicialmente estava o meu registrador. E eu quero apagar esse número aqui e botar 1 aqui, sem bagunçar os outros, tá? Uma forma de fazer é, eu leio o que tem lá no P1dir, e aí eu vejo, aqui tinha um 0, aqui tinha um 1, aqui tinha um 1, aqui tinha um 0, aqui tinha um 0, aqui tinha um 0. Eu vou lá e faço o seguinte, P1dir igual a 0110001. Só mudo isso daqui, e aí eu fico guardando no meu programa o que eu fui fazendo com os bits, tá? Essa é uma forma de fazer. Eu acho que é uma forma muito ruim de fazer. De você gerenciar esses bits aqui o tempo todo,
pode dar baita de uma confusão. Principalmente quando o hardware consegue mexer nos seus bits. Tá? O próprio hardware mexe. Outra forma melhor de fazer é entender as operações de E, de OU e de OU exclusivo. Tá? E aí eu gosto de olhar aqui a tabela verdade deles. Tá? Então, imagina que eu tenho 2 bits, né? A e B. E aí pode ser 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. E aí eu tenho ó, A e B. Eu quero olhar o A ou B. E eu quero olhar o A ou exclusivo B. Quero olhar essas 3 operações aqui e interpretá-las, tá? Então vamos lá. Tabela verdade disso aqui é o E vai ser 1 quando os dois forem 1 e 0 caso contrário. O OU vai ser 0 quando os dois forem 0 e 1 caso contrário. E o OU exclusivo vai ser 1 quando os bits forem diferentes. Você pode pensar assim. Então a tabela verdade está aí. Opa, está cobrindo aqui. A tabela verdade está aí. Minha recomendação, e é o que eu faço lá em sistema digitais. Em vez de olhar isso aqui só desse jeito, você pode dividir essa tabela verdade em 2 partes. Ó. A parte de cima e a parte de baixo. E repare uma coisa. Vou fazer aqui de verde. A parte de cima da tabela é quando um dos bits aqui, ó, o bit que eu vou chamar de bit de controle é 0. E aí, olha o que está acontecendo. Quando o bit de controle é 0, o E, ele sai 0. É a variável introduzida, né? Quando o bit de controle é 0, o OU está copiando o bit B. Copia. Quando o bit de controle for 0, o OU exclusivo copia o bit B. Quando o bit de controle é 1, do lado de cá, ó, copiou o B. Do lado de cá, escreveu 1. Do lado de cá, copiou o B barrado. Onde era 0 virou 1, onde é 1 virou 0. Beleza? Então, para que serve cada E e essas 3 operações lógicas aqui? É isso que você tem que começar a pensar agora. Essa é a leitura que vai ser útil para vocês. O E serve para escrever zeros. Escrever zeros nos meus registradores. É isso que o E vai fazer. O OU eu vou usar para escrever uns. Os bits 1 nos meus registradores. E o OU exclusivo eu vou usar para inverter bits específicos nos meus registradores, para inverter bits, tá? Então é isso que você tem que entender agora. O E vai ser, toda hora que eu quiser escrever um 0, eu uso o E. Toda hora que eu quiser escrever 1 em algum lugar, eu uso o OU. E toda hora que eu quiser inverter um bit, eu uso o OU exclusivo, beleza? Então entenda isso. Essa é simplesmente a leitura aqui da tabela verdade, tá? E como é que eu faço isso? Por exemplo, naquele meu exemplo lá, como é que eu escrevo 1 nessa posição aqui, sem bagunçar os outros bits? Eu vou chegar aqui e vou falar, beleza. Então, para escrever 1, eu preciso do OU. Então, vou fazer OU dele com alguma coisa. Que coisa? A coisa vai ser o seguinte. Onde eu quero manter os meus bits, eu uso o 0 aqui, né? Ó. Eu uso o bit controle 0. Então, vou botar aqui 0, 0, 0, 0, 0. E aí eu sei que o resultado do OU, que vai ser bit a bit, tá? Vai ser o que tinha lá antes, não vai ser alterado. E onde eu quero escrever 1, eu boto 1 aqui. E eu sei que, independente do que tinha aqui dentro, vai aparecer 1 aqui dentro no resultado. Beleza? É isso que a gente está fazendo aqui nesse P1dir ou igual a 00001. A gente está escrevendo 1 no último bit do P1dir, tá? Que é o que controla a direção, né? Que é o que controla a direção, cadê? Direção do bit, se ele vai ser entrada ou saída. A gente está escrevendo 1 em algum lugar que controla um bit para virar saída, que é o que a gente quer controlar o LED ali que a gente estava usando, tá? Ô, professor, mas que notação estranha é essa? Eu não conheço. Essa em C aqui tem uma notação um pouco mais compacta, que é o seguinte, na hora que eu tenho uma variável qualquer, sei lá, x aqui, e eu quero fazer uma conta com o próprio x, por exemplo, isso aqui, tá? Eu posso abreviar essa conta fazendo essa notação aí, ó, x mais igual a 1. Beleza? É uma notação abreviada. Então, comecem a se acostumar com ela, porque ela aparece o tempo todo. Todo mundo faz assim, tá? Funciona com as operações aritméticas e funciona com as operações lógicas, tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. Outra coisa, a gente está definindo uma variável aqui qualquer, vai ser um loop infinito, e aí aqui no C, eu gostaria de comentar o que é o seguinte. No C, as variáveis lógicas, ele não tem uma variável booleana, verdadeiro ou falso.
o que existe é um padrão que é o valor zero significa falso, e tudo que não for zero, eu vou escrever assim, ó, tudo que não for zero é verdadeiro. Tá? O C usa essa notação, essa convenção, tá? O valor zero é falso. Cuidado que não é o caractere zero, é o valor zero, isso não é falso. Tudo que não é zero, qualquer outra coisa, a gente vai interpretar como verdadeiro, tá? Então, por isso que aqui, while 1 quer dizer que é verdadeiro, tá? Poderia ter feito alguma coisa assim, tá? Ó, eu já vi gente fazendo isso, né? Alguma coisa assim, ó. Eu já vi gente fazendo coisas assim, usando strings, tá? Eu, pessoalmente, não gosto de fazer isso, porque deixa o programa um pouco maior. Mas tem gente que faz. Eu já vi isso aí funcionar, tá? Tem alguns compiladores que reclamam de fazer isso, mas eu já vi isso acontecer. Aqui o que a gente está fazendo? Esse circunflexo é a operação de ou exclusivo, tá? E aí, lembrando, o ou exclusivo serve para inverter bits. Então, o que a gente está fazendo é pegando o último bit desse registrador P1 out, invertendo esse bit. Então, se ele estava 0 e o LED estava apagado, ele acende. Se ele estava 1 e o LED estava aceso, ele vai apagar, tá? Na hora que chega na execução aqui. Vou rodar lá o passo a passo. E aí tem um laço aqui que não faz nada, só além de matar tempo. Tá? Não existe esse negócio de não fazer nada. Tá? Esse não fazer nada está pelo menos gastando tempo. Então, deixa eu executar esse código aqui, botar um breakpoint, que é uma técnica de debug que vai ser extremamente útil para vocês, tá? Na hora que vocês forem compilar aqui, eu quero botar um breakpoint bem aqui, ó. Você dá 2 cliques bem aqui na linha, apareceu essa bolinha azul. O que quer dizer? Que na hora que estiver executando o seu código, na hora que ele chegar para executar essa linha, ele vai parar a execução lá do programa. Para você não precisar ficar executando passo a passo. Comece a se acostumar com os breakpoints, porque na hora que você está fazendo programa com interrupções, que é o que a gente vai ver na semana que vem, interrupções, é muito difícil de acionar as interrupções quando você está fazendo o passo a passo, tá? E sair das interrupções, ok? Então, pode complicar bastante. Então, deixa eu voltar aqui para minha câmera para mostrar um negócio para vocês. Deixa eu só acender a luz aqui que está escuro agora. Beleza. Então, olha lá no programa, ele começou desligado lá o bit, tá? Eu quero comentar brevemente sobre isso também, antes da gente fechar a aula aqui. Na hora que eu dei o play, antes dele executar essa linha, ele parou, que é a ideia do breakpoint, beleza? Então, repare lá, o LED está apagado. Na hora que eu der o step, pum, o LED acendeu. Ele inverteu a posição, tá? do que tinha no P1 out. Chama a atenção para vocês que aqui, ó, nessa abazinha de debug aqui dos registradores, você consegue ver esses registradores. Ó, tem o P1.2 aqui, tem o P1 out aqui, e você consegue ver, inclusive, bit a bit o que está acontecendo, tá? Outra forma é escrever aqui, P1 out aqui nas expressões e pedir para ele ver, tá? Eu vou seguir por aqui. Então, repara lá, o bit está 1 e o LED lá está aceso, tá? Eu vou dar, cadê? Oxe. Cadê meu debug? Por que ele... O debug ficou doido, gente. Acho que eu parei o debug sem querer. Lá. Pronto, vamos lá. Iniciou de novo, né? Repara lá, o P1 out tá 1 e o LED está aceso. Na hora que eu executo aquela linha lá, inverteu. É o que o ou exclusivo faz para a gente, ele inverte. E o 0 aqui está apagando o LED, o 1 aqui está acendendo esse LEDzinho, tá? Se eu der a execução lá de novo, ó, ele vai parar imediatamente antes da linha ser executada, onde está meu breakpoint, e eu posso fazer o passo a passo a partir daqui, aí inverteu. Ok? Eu recomendo fortemente vocês atentem para essa história do breakpoint, comecem a aprender isso aqui agora, porque na hora que vocês estiverem debugando código com interrupções, é muito difícil fazer no passo a passo que nem vocês estavam fazendo lá no Assembly até agora, tá? Recomendo fortemente. Então, beleza. Deixa eu olhar o que eu falei que ia fazer agora mesmo? Deixa eu comentar aqui. Perdi o fio da meada aqui, pessoal.
Não sei. Vamos dar uma olhada brevemente aqui como é que a gente lê um botão para ficar com a aula bem completa, tá? Então vamos aqui rapidinho, bem brevemente, para eu mostrar para vocês como é que lê o botão, e aí vocês já vão conseguir fazer os primeiros exercícios até sem ter muita dúvida, tá? Então, olhando aqui no datasheet da placa, onde é que estão os botões, né? Os botões estão... Um dos botões está aqui, ó, o S1 está nesse bit aqui, P21, tá? Então eu quero chegar aqui no P2, o bit 1 e configurar ele como entrada, beleza? Então vamos fazer o seguinte, Então a gente vai fazer o seguinte aqui, deixa eu modificar meu programa, tirar esse loop aqui e falar o seguinte. Vou falar o seguinte, se o meu botão estiver apertado, eu quero apagar a luz, e se o meu botão estiver não apertado, eu quero acender a luz. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer? Ó, P2.1, tá? Então a gente precisa P2, aqui fora, na configuração, falar o seguinte. P2, eu quero que você seja saída. Então eu quero escrever o bit 0 no P2 dir. Então para escrever o bit 0, lembrando lá, ó, é com o E, tá? É com o E. Bit 0, e aí um pequeno detalhe, aqui no meu caderno de novo. Pequeno detalhe. Repare que para escrever o 1, tá? Para escrever o 1, ele vai escrever o 1 onde tem 1. Aqui, ó. Ele vai escrever o... para escrever o 0, que eu tô querendo, né? Ele vai escrever o 0 onde eu colocar 0 e ele vai manter os bits onde eu colocar 1. É essa coluna aqui, tá? Então é o contrário do OU. Atenção para esse ponto aqui, gera confusão em alguns de vocês. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu quero botar o bit... quero botar 0 no bit 1. Eu vou usar a máscara que já está pronta lá. E eu vou inverter todos esses bits, assim, né? Beleza? Então, repara essa anotação aqui, o que eu estou fazendo. Bit 0 está definido naquele arquivo que eu mostrei para vocês lá do MSP430. Como P2.0, na verdade, que eu quero bit 1, P2.1. É a máscara, esse bit 1 aí vai ser 0001. É isso que tem escrito lá, tá? É esse número. Em vez de ficar usando esses números aqui, que a gente costuma chamar de números mágicos, tá? No código, repare, é um número. É difícil saber o que significa esse número. A gente meio que deu um significado dando um nome para o número. A operação de negação lógica, salvo engano aqui da minha parte, vou testar, mas é o till, tá? E aí estou fazendo o E. Segunda coisa que eu preciso. Diz que é a entrada, né? Então, preciso botar o resistor de pull-up ou de pull-down, né? Então, preciso aqui do P2 resistor enable. Preciso escrever cadê a barra? Preciso escrever lá no bit 1. Preciso escrever lá no bit 1 para habilitar esse resistor aqui, ó, para habilitar esse cara aqui. Eu vou fazer alô? Pessoal, vocês estão me ouvindo ainda? Porque caiu a minha energia aqui. Sim, tô te ouvindo, Tô professor. escutando. Beleza. Tá, beleza. Deu um pico de energia aqui, a internet podia ter caído. Habilito aqui o resistor. Vou fazer ele como um resistor de pull down. Sei lá. Vou fazer ele como resistor de pull down, tá? Então vou botar aqui, ó, VSS. Eu quero botar 0 no P2 out, né? Para configurar isso. Então lá, P2 out. Vou botar um 0. Eu quero escrever 0. Então escrevo 0 assim com o E no bit 1. Então, P2 REM, habilitei o resistor. P2 de botei ele como saída. P2 out é para escolher qual tipo de resistor que está aqui, pull up, pull down. O P-cell, preciso botar 0 para poder ele pegar aqui, ó, P2, mas já é o padrão. Mas eu vou botar, tá? P2 cell, vou botar aqui igual a 0, só por completude.
E aí eu vou ler meus dados aqui, ó, no P2 in, beleza? Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Chamar de x, tá? Uma variável qualquer aqui. Vou usar esse int i aqui que está já definido aqui. Int i. Então, vou fazer o seguinte. Vou inicializar. Vou falar o seguinte. Esse i, eu vou ler o conteúdo do registrador, tá? P2 in. Só que se eu fizer isso, repare, ele está lendo todos os 8 bits lá dessa porta. Eu quero isolar só o bit 1, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero escrever 0 em todas as outras posições que não são o bit 1. Então, escrever 0 é fazer o E disso aqui com o contrário do bit 1. Beleza? Isso aqui eu acho que eu preciso do ponto e vírgula, do parêntese, para ele não reclamar. E aí, eu vou fazer um if. Vou fazer simplesmente assim, tá? Ó, se o i for verdadeiro, se o i for verdadeiro, se o i, e aí repare, quando é que ele vai ser verdadeiro? Quando ele não for falso, quando não der zero, aquela coisa. Se for verdadeiro, eu simplesmente vou testar. Se ele for verdadeiro, eu pego o P1 out e escrevo. Vou escrever 0 aqui nele para apagar. Se não, P1 out, eu quero acender. Deixa eu compilar isso aqui e ver se vai fazer o que eu estou querendo. Cadê minha câmera? QuickTime, beleza, tá lá. Ó. Então, vamos lá. Deixa eu ver se vai acontecer alguma coisa. Então, meu programa está rodando, tá? Então, qual que é o botão mesmo que eu fiz? P2 né? Que é o do lado de cá. Tá? Então, olha lá o que está acontecendo. Meu botão não estou apertando, ele está apagado. Quando eu aperto meu botão, não faz nada. Quem sabe faz ao vivo e erra ao vivo também, né? Não está fazendo nada. Meu programa está rodando. Alguém tem alguma... P2i... Acho que essa conta aqui está errada, né? Eu estou lendo o valor do registrador, aí eu estou fazendo um E. O E escreve 0. O E escreve 0. Eu estou escrevendo 0 em todo mundo que não é bit... Opa, não. Isso aqui é o seguinte. Olha essa conta aqui, acho que ela está errada. Eu estou pegando lá o P2D. Está vindo alguma coisa aqui. Eu quero ler esse bit aqui, tá? Então, eu quero fazer o E dele com alguma coisa, de forma que, eu vou chamar aqui de, sei lá, vou chamar de I. Aqui apareça o I e apareça 0 em todo o resto das posições. Para fazer o 0 aqui, aparecer com o E, eu preciso que aqui tenha, escrever zeros, aqui tenha zeros, né? Então, tem que ter 0, 0, 0 e 0 do lado de cá, que é sem esse tio aqui. Isso aqui vai estar certo, então, essa configuração? Não sei. Deixa eu só rodar aqui para ver. E pelo avançado da hora eu vou encerrar aqui. Mas eu mando para vocês esse exemplo corrigido, tá? Ainda não. Tem algum outro bug que eu preciso detectar aqui. Daqui a pouquinho... Não é porque você não compilou de novo? Pois é, não compilou de novo. Não sei por quê. Agora que ele está indo. Agora ele está sempre aceso. Agora ele está ao contrário do que eu queria. Eu vou terminar de debugar aqui e mando daqui a uns 10 minutos para vocês esse código, esse exemplo corrigido, tá? Como é que lê um dado aqui. Beleza, pessoal? Pelo avançado da hora aqui, senão eu fico travando vocês também. Pode ser que vocês tenham alguma aula agora na sequência. Alguém tem alguma dúvida nesses outros assuntos aí?